Neste mundo, Deus estava morto. A humanidade estava presa em sua própria ganância e adorava apenas ouro. E com bênção especial, havia uma atitude em relação à pesquisa misteriosa sobre algo novo e desconhecido. Por fim, monstros terríveis chegaram à Terra, sob cuja opressão as pessoas se tornaram escravas. O menino, tremendo de dor, segurou sua espada com força, apontou para seu inimigo e, com uma voz acusatória, perguntou se tudo isso era justo. O rei demônio o ignorou e levantou sua espada, que estava envolta em uma aura vermelha, com uma expressão aterrorizante no rosto. Peter Pak avançou contra seu inimigo, sem esperar que ele o destruísse de uma só vez. Ele colocou toda a determinação, esperança e força que tinha em seu ataque. No momento seguinte, um clarão brilhante e uma explosão aterrorizante foram ouvidos. O herói Peter Pak encontrou seu fim. Mysterious Soul foi o melhor jogo de fantasia apocalíptica moderno. E agora Marcus estava fora de si de raiva. Ele ficou intrigado sobre como ele, um jogador pobre e comum, aproveite o jogo, no qual você precisa constantemente de doações para fortalecer seu personagem. Peter Pak, que milagrosamente permaneceu consciente, tentou rastejar para o mais longe possível do oponente. Ele, zombando dele, disse que o herói se saiu bem para um jogador comum, mas ainda não o suficiente, porque ele estava usando o modo de combate automático todo esse tempo. No momento seguinte, ele atacou novamente, dizendo que era a primeira vez em muito tempo que um dos jogadores comuns conseguia diverti-lo daquele jeito. Os corpos dos outros personagens de Marcus, deitados ao lado dele, sofriam cada vez mais danos a cada momento. O próprio herói ficou cada vez mais irritado com o comportamento excessivamente arrogante de seu oponente. Incapaz de suportar mais, ele gritou com desgosto bem no meio da rua que isso era muito injusto, e que a lavagem de dinheiro comum não poderia de forma alguma ser chamada de jogo. Depois de se acalmar um pouco, ele suspirou profundamente e olhou novamente para a tela do telefone, dizendo com pesar que ele também era um completo idiota por perder seu tempo com tal golpe. Depois de ir ao menu principal do jogo, ele decidiu tentar a sorte e fazer outra rodada grátis, esperando que isso lhe desse outro Guerreiro King. Marcus apertou o botão e congelou na expectativa do que aconteceria. Depois de alguns momentos incrivelmente longos, um baú prateado apareceu na tela do telefone. As sobrancelhas do rapaz franziram e seu coração desacelerou em seu peito. E então, quando os agonizantes segundos de espera chegaram ao fim, um personagem incrivelmente raro de classificação SSR, um demônio divino, apareceu na tela. Chocado, Marcus não conseguia acreditar na sua sorte, porque a chance de acertar esse personagem com uma rodada grátis era de apenas 0,06%. Fora de si de alegria, ele pulou para cima e para baixo, gritando sobre o quão sortudo ele era. Tendo decidido prosseguir com o nivelamento do demônio, ele foi até o catálogo de todos os seus personagens. Ele tinha certeza que a maneira mais rápida de nivelar seu novo personagem era usar personagens que já tivessem sido nivelados antes. Pensando que agora teria uma vantagem significativa sobre o demônio divino, seus lábios se abriram em um sorriso satisfeito. Então, sem um pingo de arrependimento, ele usou todos os seus guerreiros. Sem tirar o olhar alegre do celular, Marcus deu alguns passos à frente. Naquele momento, sua atenção foi atraída pelo som de rodas se aproximando. O motorista, que havia adormecido, não viu o semáforo nem o menino que estava congelado alguns metros à frente. O herói não conseguiu se forçar a se mover. Ele foi tomado por um choque intenso e medo de morte iminente. Algum tempo depois, ele abriu os olhos de repente. Ele estava em uma enfermaria de hospital. Levantando-se da cama, Marcus olhou surpreso para sua mão, tentando entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo e por que ele está no hospital? De repente, uma dor aguda atingiu sua cabeça, fazendo uma careta. O sujeito a agarrou com a mão. No momento seguinte, imagens de um caminhão aparecendo de repente surgiram diante dele. Imediatamente depois disso, ouviu-se o som de um baque surdo e o barulho de rodas de caminhão no asfalto. Lembrando-se do ocorrido, Marcus percebeu com horror que havia sido atropelado por um caminhão. Ele foi distraído de seus pensamentos pelo som da porta se abrindo, de onde no momento seguinte, uma enfermeira entrou em seu quarto, sorriu e disse que estava feliz que a guerreira Kim finalmente tivesse acordado, e quase imediatamente voltou para chamar o médico. O herói ficou surpreso e confuso, pois não entendia por que ela o chamava de Guerreiro Kim. Intrigado com isso, ele pegou seu cartão e viu que de fato estava escrito Guerreiro Kim. Marcus suspirou cansado e balançou as pernas para o lado da cama, imaginando se ele poderia ter se tornado um de seus guerreiros de nível demoníaco. O rapaz tocou cuidadosamente o chão frio com os pés.
E no momento seguinte, uma pontada aguda de dor atravessou seu corpo. Seus gritos de partir o coração podiam ser ouvidos até mesmo além dos muros do hospital. Uma enfermeira assustada, já familiar para ele, correu para o quarto ao ouvir o barulho e gritou que ele estava estritamente proibido de se mover. Poucos momentos depois, um médico entrou na sala e anunciou que nosso herói havia sido atropelado por um caminhão. Mas teve sorte de escapar ileso. Ele então acrescentou que Marcos teria que passar por uma ressonância magnética e um teste de visão mágica. A cada momento que passava, mais e mais perguntas sobre o que estava acontecendo surgiam na cabeça do sujeito. Depois de alguns dias, sua condição se estabilizou. Todas as verificações necessárias foram concluídas, e agora o caixa estava calculando o valor do atendimento médico que ele havia recebido. Quando Marcos ouviu o preço que lhe foi oferecido, que era de 22.370.000 wons, ele não conseguia acreditar no que ouvia. Superada a primeira onda de choque, ele perguntou, perplexo, como tal quantia poderia ter sido acumulada em 4 dias. Ignorando sua pergunta, a garota o informou que, como ele não tinha seguro, nosso herói teria que cobrir todas as despesas sozinho. Com uma mistura de irritação e perplexidade em sua voz, ele gritou que todo coreano tem seguro nacional de saúde. Após suas palavras, a garota franziu a testa e disse com confusão no rosto que ela não entendia do que ele estava falando. Mas ele definitivamente não tinha o seguro da Legião ou a Torre Mágica. Caso contrário, ela teria encontrado no banco de dados. Ao ouvir as palavras sobre a Legião e a Torre Mágica, Marcos ficou completamente confuso e quis perguntar à garota sobre o que ela estava falando, mas parou no último momento. Parecia-lhe que já tinha ouvido falar disto em algum lugar. Valeu a pena forçar um pouco a memória, pois ele se lembrou de que a Legião, a Megacorporação, a Torre Mágica e a Ordem Sagrada eram as 4 principais facções em Seul. Esse fato fez Marcos perceber que agora ele estava no jogo. O Deus deste mundo abandonou a humanidade, e a ciência secreta desenvolveu-se rapidamente e se voltou contra as pessoas. A terra poluída se tornou o lar de monstros, e as pessoas tiveram que modificar seus corpos para sobreviver. A percepção de que ele estava neste mundo aterrorizante não deixou nosso herói nem um pouco feliz. Porque neste mundo, as chances de sobrevivência eram praticamente nulas. Imediatamente após receber alta do hospital, ele foi para sua casa, mas assim que chegou à rua onde morava, não gostou nem um pouco do que viu. Ele ficou completamente indignado, mas Marcos não teve escolha a não ser aceitar. E agora, ele estava andando pela rua, pensando em como ele tinha ficado feliz recentemente por receber o demônio divino, quando de repente, ele foi jogado no jogo. Suas decepções não terminaram aí. A casa em que ele morava era apenas um cômodo pequeno e decadente, várias vezes menor que seu apartamento anterior. Ele se abaixou cuidadosamente na cama e, esfregando a nuca, começou a pensar no que deveria fazer, porque seu estado atual não era melhor do que terrível, e ele não tinha dinheiro algum. De repente, Marcos se lembrou de uma coisa importante sobre o jogo. A partir do enredo, ele lembrou que guerras nucleares estavam prestes a começar e fendas espaciais estavam prestes a aparecer. A tudo isso podemos acrescentar o renascimento dos antigos deuses, que transformarão este lugar num inferno. O herói suspirou profundamente e recostou-se no colchão macio, confiante de que, embora não soubesse como foi parar ali, se ficasse sentado ali com as mãos cruzadas, definitivamente morreria. De repente, uma ideia maluca lhe ocorreu. Ele pegou uma caneta da mesa. Então ele colocou a palma da mão esquerda na superfície da mesa e levantou a caneta acima da cabeça. Marcos cerrou os dentes, forçando-se a dar um passo tão desesperado e arriscado, mas sabia que precisava verificar uma coisa e não tinha escolha. Ele suspirou alto e abaixou a mão, empurrando a caneta profundamente na palma da mão. Por causa da dor terrível, ele imediatamente puxou a mão e gritou alto de dor. Mas um momento depois, o braço ferido foi envolvido por um brilho verde, e a ferida começou a cicatrizar. Logo não havia mais vestígios dela. Ao ver sua mão restaurada, um sorriso apareceu no rosto de Marcos. Naquele momento, uma janela do sistema apareceu na sua frente com uma mensagem de que ele havia recebido a habilidade Curar Ferimentos. A razão pela qual nosso herói tinha tantos guerreiros, Kimi, era porque ele era o único personagem de treinamento livre, sem habilidades básicas próprias. O guerreiro Kim oferecia a capacidade de desbloquear habilidades e escolher aquelas necessárias em uma determinada situação. Então, a variabilidade de jogo para esse personagem era muito maior do que para qualquer outro. Marcos imediatamente tirou suas ataduras. Não havia vestígios de seus ferimentos e fraturas anteriores quando ele usou sua nova habilidade.
Ele entendeu perfeitamente bem que neste mundo é muito fácil morrer se você não tem dinheiro nem força. Mas agora que Marcos percebeu sua força e suas vantagens, ele não permitiria que algo assim acontecesse. Para sobreviver, ele começou a lutar contra monstros. No início, esses eram os mais fracos. Mas com o tempo, ele passou a enfrentar oponentes mais fortes, aumentando assim sua posição no ranking. E assim, depois de algum tempo de inúmeras batalhas, das quais nosso herói saiu vitorioso, ele finalmente alcançou o 9º lugar no ranking. Durante todo esse tempo, ele usou todo o conhecimento que adquiriu nas milhares de horas que passou neste jugo na vida real. Além disso, ter o corpo do guerreiro Qin lhe deu confiança de que sobreviveria neste mundo, não importa o que isso lhe custasse. Ao chegar ao departamento de registro de jogadores, ele foi recebido por um homem que, após olhar o currículo do nosso herói, disse com espanto que esta era sua primeira vez neste departamento de atendimento ao jogador. Marcos assentiu confiantemente e disse que queria se juntar ao grupo de purificação de mana. Ele planejava ganhar dinheiro para sobreviver de alguma forma neste mundo, e a purificação de mana era a única maneira de fazer isso rapidamente. Pensando em suas palavras, o homem colocou os pés sobre a mesa. Depois, com descrença e desagrado na voz, Samuel perguntou ao sujeito parado na sua frente se ele entendia o que realmente envolvia limpar masmorras. Marcos esfregou a nuca e respondeu que sabia, mas seu olhar incerto não convenceu o homem em nada. Graças ao jogo, o herói sabia muito bem o quão terrível seria o trabalho. O mana contaminado era o problema mais sério neste mundo. Foi ela a razão do aparecimento dos monstros que capturaram Seul. E limpar masmorras era uma questão de limpar lixo que liberava muito mana contaminado. Mas havia um alto risco de consequências graves devido à exposição constante ao mana contaminado. Essas pessoas perderam a razão e a humanidade. E eventualmente eles próprios se transformaram em monstros. Portanto, devido a tais mutações, esse trabalho era considerado extremamente perigoso. E Marcos sabia muito bem no que estava se metendo, pois não tinha outra escolha. Observando-o, Samuel sorriu levemente e disse que quando tivessem pessoas suficientes, ele designaria Marcos para a equipe. Depois ele perguntou se o herói tinha certeza de sua decisão. Diante de um olhar surpreso, ele explicou que tinha visto muitos rapazes que vinham aqui por dinheiro e voltavam completamente vazios. Em resposta, Marcos riu e disse que o homem não deveria se preocupar com isso. Samuel ficou genuinamente surpreso com essa reação. Marcos, por outro lado, estava 100% confiante em suas habilidades, pois não havia ninguém melhor em trabalhar duro como jogador do que ele, que havia passado mais de 10.000 horas neste jogo. Alguns dias depois, ele foi contatado e convidado a se juntar à equipe, e no local designado, foi recebido por um homem de aparência severa, apelidado de Deer, que era o líder da equipe. Marcos olhou para ele e o cumprimentou hesitantemente. Ele decidiu pular todas as cerimônias desnecessárias, e agarrando o rapaz pela gola do paletó, gritou irritado que eles não iriam brincar ali. Ele então acrescentou que, assim que notasse a menor alteração mutagênica em nosso herói, ele o mataria imediatamente, e que Marcos nem deveria esperar pedir ajuda a ninguém em tal caso. O herói franziu a testa ligeiramente e respondeu que manteria isso em mente. Ele imediatamente percebeu que o servo estava simplesmente tentando intimidar o recém-chegado. O que não o surpreendeu muito, porque no mundo real, tais fenômenos também ocorriam com muita frequência. O que realmente o surpreendeu foi a presença de Deer, que era um personagem de classificação R, aqui. De repente, outro homem preocupado correu até eles, chamando seu líder e dizendo que ele deveria ser mais gentil com o recém-chegado. O ouriço tentou apelar para a razão do veado, citando o fato de que eles já não tinham mão de obra. Ele estalou a língua em desgosto e deixou o sujeito ir, pedindo ao ouriço para cuidar do recém-chegado naquele caso. Depois, ele abordou o resto de sua equipe e os informou que eles tinham exatamente 4 dias para limpar 5 regiões e que deveriam se apressar. Marcos olhou para o líder do esquadrão com desagrado, notando que ele se mostrou muito mais forte do que no jogo. Ele foi distraído de seus pensamentos pelo ouriço, que, colocando a mão em seu ombro, disse alegremente que Marcos não deveria dar atenção ao veado, embora exteriormente ele parecesse um idiota frio. Mas, na verdade, ele era uma boa pessoa. O herói esfregou o rosto, incerto concordando com ele. Depois, todo o esquadrão se aproximou dos enormes portões do depósito de lixo, que estavam cheios de um lodo verde terrível e fétido. Todos imediatamente cobriram o nariz com as mãos, tentando se proteger ao menos um pouco daquele forte fedor que parecia penetrar até o cérebro. Já um pouco acostumado, o veado deu o primeiro passo e avisou a todos para se prepararem, pois agora ele iria abrir o portão.
Sem esperar pela reação dos outros membros do esquadrão, ele aplicou seu cartão no sensor. Imediatamente depois disso, os portões se abriram, permitindo a entrada da equipe de limpeza. Agarrando sua pá com mais força, Deer gritou para que todos tomassem suas posições. Os monstrinhos verdes que estavam absorvendo o lixo lá dentro foram instantaneamente distraídos de sua tarefa ao perceberem sua aparição. Eles correram em multidão em direção aos seus convidados indesejados. O herói atrás de todos reconheceu imediatamente esse monstro, que era o monstro mais básico para limpar lugares de mana contaminado, slime poluído. Embora parecessem fracos, eram bem difíceis de lidar em batalha. O homem que atacou um dos monstros ficou muito surpreso quando o slime não morreu após o golpe, mas apenas se dividiu em várias partes. Eles se recuperaram rapidamente e agora olhavam para ele com desdém. Percebendo que o esquadrão não estava conseguindo lidar com a situação, o veado gritou para eles procurarem por núcleos de mana e mirarem neles. Mas isso não ajudou muito. Os monstros estavam empurrando o esquadrão para trás. Quando a situação piorou mais do que nunca, Marcus decidiu que era hora de intervir. Ao ouvir o som de passos se aproximando, tentando resistir ao monstro, Clarence olhou para cima, confuso. No momento seguinte, ele viu Marcus pular em sua direção, mirando a pá diretamente nele. Clarence congelou de horror diante da visão, olhando para o rosto da morte que se aproximava. Ao ver sua reação, o herói franziu a testa e pediu desculpas, dizendo que não era responsável pelas consequências. Então ele desceu sobre o monstro, enfiando a ponta da pá nele. Ele encontrou o núcleo sem falhar e o cortou com este golpe. Assim que isso aconteceu, um grito de partir o coração foi ouvido do monstro, após o qual seu corpo explodiu sozinho. E Clarence, deitado no chão, milagrosamente conseguiu não perder a consciência com o que aconteceu. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto do nosso herói. Jogando a pá de volta no ombro, ele se virou para seu companheiro esparramado no chão e perguntou por que ele não resolvia isso sozinho. Clarence, ainda em choque profundo, não conseguiu responder. Mas nosso herói não precisava disso. No momento seguinte, ele pulou do seu lugar e correu. Ele passou pelos monstros na velocidade da luz, acertando o alvo em cheio. Atrás dele, tudo o que ele conseguia ouvir eram os gritos dos monstros e o som de seus corpos caindo no chão. Sua velocidade era simplesmente incrível. Os membros do seu esquadrão ficaram ali, observando suas ações em choque. Ignorando-os, o herói, com um sorriso louco no rosto, mirou no maior monstro ali. O herói ficou realmente encantado com o sentimento que o dominou. 2 dias atrás, graças a um acaso de sorte, ele conseguiu descobrir uma coisa interessante. Uma pequena moeda caiu do seu bolso, a qual ele vinha procurando diligentemente há muito tempo na areia do parquinho. As crianças olhavam para eles de forma estranha, e os adultos tentavam mantê-los o mais longe possível do estranho jovem. E então, quando Marcus quase havia perdido a esperança, um milagre aconteceu. A alguns metros de distância, ele notou algo brilhante, e ao se aproximar, descobriu uma moeda caída na areia. Naquele exato momento, uma janela do sistema apareceu na sua frente, informando que o herói havia recebido uma nova habilidade: Caça ao Tesouro. Este acontecimento deixou o cara muito feliz, pois para o guerreiro Kim essa habilidade era a mais importante e necessária no jogo. Sem prestar atenção em ninguém, Marcus, como uma criança, alegrou-se com sua descoberta e a aquisição de uma habilidade tão valiosa. No mesmo dia, ele decidiu adquirir mais algumas habilidades que lhe seriam úteis, então ele foi para a lata de lixo. Ele suportou firmemente o cheiro nauseante que pairava ali. E algumas horas depois, seus esforços foram recompensados. Ele conseguiu obter a habilidade Resistência à Poluição. Olhando para a janela pendurada à sua frente, o rapaz suspirou aliviado, pensando que essa habilidade era a mais difícil de adquirir. Poucos minutos depois, ele abriu a janela de habilidades. Marcus sabia que só poderia usar 6 habilidades por vez, então escolheu as mais úteis. Durante todo esse tempo, junto com outras habilidades, o herói tinha a Caça ao Tesouro ativada. Foi graças a ele que ele conseguiu ver os núcleos de mana dos monstros sem impedimentos. Aproximando-se do monstro, ele mergulhou a pá profundamente em seu corpo, atingindo o núcleo. Assim que isso aconteceu, o corpo de slime se esticou e explodiu. Os membros do esquadrão do nosso herói, parados um pouco mais distantes, cobriam-se com as mãos para se proteger do lodo que voava em sua direção. Poucos momentos depois, tudo acabou, e jogando a pá por cima do ombro, Marcus foi até eles com um sorriso satisfeito, dizendo que seu trabalho finalmente havia rendido frutos dignos. Graças à sua habilidade de resistência à poluição, ele não tinha medo de que o lodo que cobria todo o seu corpo pudesse causar mutação.
Algumas horas depois, a equipe de limpeza terminou o trabalho e finalmente pôde ir para casa. Quase morto, Marcos embarcou no primeiro ônibus e, encostado no vidro frio, refletiu sobre o fato de que, mesmo com suas habilidades, arar naquele ritmo o dia todo era cansativo até para ele. Ele foi distraído de seus pensamentos pela aproximação do ouriço, que disse com um sorriso alegre que, graças ao herói, todos conseguiram se libertar muito mais cedo hoje. O homem sentou-se ao lado do menino, e notando que Marcos havia demonstrado habilidades incríveis, perguntou se ele esperava acordar da mesma forma que o cervo, ao que o herói respondeu que ele simplesmente sabia usar uma pá corretamente. O ouriço sorriu, dizendo que estava tranquilo, e naquele exato momento 2 chifres cresceram em sua testa. Com base na progressão dos sintomas da mutação, Marcos supôs que o homem havia sido exposto a muito mana contaminado. Preocupado com isso, ele sugeriu que o ouriço tirasse o dia de folga amanhã. Em resposta ao que o homem sorriu e disse que preferia se transformar em um monstro do que enfrentar os cobradores de dívidas. O herói não tentou dissuadi-lo, percebendo que sem tais razões as pessoas nunca teriam assumido tal trabalho. Assim, mais 4 dias se passaram. Marcos limpou o suor da testa cansado. Finalmente, todos os territórios foram limpos. Ele olhou para seus parceiros e notou que eles pareciam cansados depois de tantos dias de limpeza. O ouriço estava ficando cada vez pior. A mutação estava mudando seu corpo impiedosamente. Marcos suspirou. Ele havia alertado o homem diversas vezes, mas ele se manteve firme e teimosamente. O veado, que se aproximou dele com um cigarro nas mãos, notou com satisfação que o herói não parecia cansado como os outros. Depois, ele o elogiou pelo trabalho realizado, admitindo que não achava que Marcos realmente conseguiria fazer sua parte do trabalho. O rapaz sorriu e coçou a nuca, respondendo que os outros também tinham feito um ótimo trabalho. Mas ele não pôde deixar de notar que o próprio Deer estava se saindo bem, e ele presumiu que era porque ele tinha uma classificação R. De repente, sua atenção foi atraída pelo grito de alguém que foi ouvido nas proximidades. Coágulos escuros de mana começaram a emanar do corpo do ouriço sentado no chão. Os parceiros que estavam perto dele não ousaram se aproximar. Quando outro grito de dor escapou da garganta do parceiro, uma multidão de espinhos cresceu em suas costas, rasgando sua camisa. Um dos homens, incapaz de suportar, aproximou-se do ouriço, perguntando preocupado ao companheiro se ele estava bem. Percebendo o que estava acontecendo, o cervo pulou do seu lugar e correu em direção aos membros do seu esquadrão. Marcos esperou até o fim que o que estava acontecendo agora não fosse o que ele pensava. Em questão de momentos, ao se encontrar ao lado do ouriço, o veado tentou trazê-lo, que gritava de dor, de volta à consciência, e convencê-lo a ir para algum lugar seguro. Em resposta às suas palavras, ele, já meio transformado em monstro, apenas rosnou descontente. No momento seguinte, houve um rugido alto e uma alta coluna de poeira subiu no ar. O herói imediatamente cobriu o rosto com a mão, percebendo que a situação havia saído do controle. De repente, o pé enorme de alguém surgiu da coluna de poeira, deixando uma marca profunda no chão. Olhando para cima, Marcos viu que o ouriço havia se transformado completamente em um monstro. Ele olhou para ele ferozmente, babando. Marcos olhou para baixo e viu que alguns dos meninos estavam inconscientes. Ele ficou horrorizado ao perceber que se não derrotasse o ouriço, todos morreriam ali. Mas o problema era que todas as habilidades que ele havia despertado tinham a intenção apenas de destruir monstros comuns, e nada o ajudaria em uma luta contra mutantes. Quando o ouriço começou a se aproximar lentamente dele, Marcos saiu de seus pensamentos e olhou para seu antigo companheiro com horror. Ele rosnou furiosamente, sem tirar os olhos enlouquecidos dele. Marcos não conseguia se mover. Quando o monstro levantou a pata para atacá-lo, o herói apenas apertou ainda mais a pá. Mas isso não o salvou do golpe. A força do golpe foi muito maior do que ele esperava. Porque no momento seguinte, ele foi derrubado e voou para o lado, e sangue jorrou de sua boca. Depois de voar alguns metros, ele caiu no chão com um estrondo. Quando sua cabeça atingiu a superfície dura, sangue quente jorrou de sua boca novamente. Justo quando Marcos pensou que morreria em pouco tempo, uma janela do sistema apareceu na sua frente com uma mensagem de que ele havia recebido outra habilidade: resistência. Ao ver isso, o herói lembrou-se de que ainda tinha uma chance de vencer e que não poderia desistir tão facilmente. Após invocar a janela de habilidades, ele começou a examiná-las ativamente, tentando freneticamente entender qual delas poderia ajudá-lo. Decidindo que a habilidade de força seria necessária para ele nessa luta, Marcos a escolheu primeiro. O coração de mana, que ajuda a controlar o mana, também lhe pareceu útil.
e sua durabilidade também o ajudará a reduzir o dano que ele sofre. Além disso, ele escolheu Mana Drain e Deep Breath, que forneciam regeneração de mana mais profunda. E a última coisa que ele escolheu foi resistência à poluição. Depois que todas as habilidades foram ativadas, ele se levantou, já totalmente preparado para a batalha que se aproximava. O mutante não o fez esperar muito tempo, e quase imediatamente correu em direção a Marcus. O herói permaneceu de pé em seu lugar, mudando ligeiramente de posição, mas ainda sem tirar os olhos do oponente. Quando ele levantou a pá no ar, ela brilhou em verde, 10 vezes mais forte. O herói colocou toda a sua força neste golpe. O ouriço, sem esperar por isso, voou de volta, sem nunca atingir seu objetivo. Um largo sorriso de alegria apareceu no rosto de Marcus. Ele ainda não conseguia acreditar que seu plano havia funcionado. Por alguns momentos o mutante ficou suspenso no ar. Mas um momento depois, os espinhos em seu corpo se alongaram e ele se enrolou em uma enorme bola cheia de espinhos, girando no ar em alta velocidade. Esta imagem chocou nosso herói, e não sobrou nenhum vestígio da alegria que ele havia sentido recentemente. E agora ele observava com horror enquanto aquela bola enorme se aproximava rapidamente dele. Mudando ligeiramente de direção, o mutante bateu em uma pedra saliente. Usando-o como trampolim, o ouriço saltou alto no ar. O herói levantou lentamente a cabeça, observando os movimentos do inimigo, e seu coração afundou nos calcanhares. O horror e a percepção de que o mutante estava prestes a cair de cabeça o atingiram em um instante. No momento seguinte, o ouriço caiu sobre Marcus, e todo o chão abaixo dele se transformou em uma enorme cratera. Retornando à sua forma original, o mutante saltou alguns metros para trás. Então ele levantou a cabeça, olhando para o resultado do seu trabalho. Contrariando suas expectativas, Marcus não morreu e conseguiu escapar dos escombros. Erguendo o punho para atacar, ele disse com desagrado que, mesmo com resistência, ainda era muito doloroso. O monstro, jogando a cabeça para trás, observou sua aproximação com perplexidade. Apesar do medo, Marcus não iria recuar, pois entendia que se parasse agora, certamente morreria. Com tais pensamentos, ele desferiu golpe após golpe em seu oponente. De repente, uma das agulhas do mutante se separou do corpo e voou direto em Marcus, que milagrosamente conseguiu se esquivar. Mas como ele estava distraído com esse truque, ele perdeu o momento em que muitas agulhas enormes cravaram em seu corpo, perfurando-o de ponta a ponta. Sibilando de dor, o herói caiu no chão. Xingando baixinho, ele se levantou novamente. Imediatamente depois disso, ele, ignorando a dor que percorria todo o seu corpo, correu em direção ao mutante. Cerrando o punho, ele o levantou acima da cabeça para atacar. No entanto, no momento seguinte, seu grito de partir o coração foi ouvido, junto com grandes gotas de sangue caindo no chão. O rosto de Marcus estava congelado em uma careta de horror e dor. Sua palma estava quase completamente destruída, cheia de buracos. O mutante não parou por aí. E no momento seguinte, ele destruiu completamente o braço esquerdo do oponente, fazendo-o soltar outro grito de dor. Com a intenção de acabar com o sujeito, o ouriço juntou as mãos e as levantou acima da cabeça. Tentando se salvar de alguma forma, Marcus instintivamente deu alguns passos, mas quase imediatamente caiu de costas, tropeçando em alguma coisa. Lágrimas amargas brotaram nos cantos dos seus olhos. Ele não teve escolha a não ser aceitar o fato de que o guerreiro Qin não poderia ser derrotado. No momento seguinte, o mutante caiu de joelhos, e suas palmas entrelaçadas tocaram o chão, levantando outra coluna de poeira e areia no ar. No mundo real, Marcus gostava de jogar este jogo porque tudo parecia muito fácil no começo. Parecia-lhe que seu guerreiro Qin era todo-poderoso e invencível. Tudo o que ele precisava fazer para vencer era clicar nos botões certos e matar os monstros. Ele nunca se importou com os sentimentos dos personagens. O herói simplesmente extraiu até a última gota de energia de seu personagem, justificando isso com um treinamento eficaz. Agora ele aprendeu por experiência própria que, para adquirir uma habilidade medíocre, é preciso passar por um tormento infernal. O mutante não esperava que, mesmo após seu último ataque, Marcus não apenas seria capaz de sobreviver, mas também de revidar. Portanto, tendo libertado o herói de suas garras, ele voou para o lado. O herói, encontrando-se em uma superfície sólida, exalou ruidosamente. Graças a tudo o que ele vivenciou, ele conseguiu adquirir outra habilidade: músculos mutantes. Ele restaurou os braços danificados do menino e também aumentou os músculos dos braços, fortalecendo-os muitas vezes. Enquanto isso, o ouriço caiu no chão com um baque, criando outra cratera abaixo dele. Anteriormente, o herói conscientemente realizava ataques imprudentes que quase lhe custaram a vida.
Mas somente por isso ele cumpriu uma condição especial, excedendo o limite das habilidades Coração de Mana e Força, para abrir os músculos mutantes. O ouriço se levantou rapidamente e correu em sua direção novamente, pronto para atacar. O herói permaneceu parado em seu lugar, esperando seu oponente se aproximar. Para Marcus, que tinha uma nova habilidade em seu arsenal, seus ataques não eram mais tão assustadores quanto antes, e ele conseguia facilmente contê-los com um sorriso no rosto. Gritando que aquilo não funcionaria mais com ele, ele começou a desferir uma série de contra-ataques, dos quais o mutante tentou se defender cruzando os braços na frente do corpo. Eles ficaram cobertos de espinhos quase instantaneamente. Assim que Michael fez uma pequena pausa, o mutante aproveitou e atacou furiosamente. O punho do monstro jogou o corpo do garoto no chão. Devido aos espinhos que apareceram em seus punhos, o herói, cujo corpo estava completamente crivado, experimentou uma verdadeira agonia. Mas ele não podia morrer tão facilmente. Então, alguns momentos depois, o que pareceu uma eternidade para ele, seu corpo começou a se recuperar e mudar rapidamente. O mutante, que estava assistindo a isso, ficou ainda mais furioso. O inimigo, que deveria estar morto há muito tempo, ainda não morreu. E Marcus, tendo recebido a habilidade Corpo Mutante, já se recuperou completamente e aumentou significativamente de tamanho, ficando no mesmo nível do inimigo. Quando sua transformação foi concluída, o herói olhou para seu oponente com um sorriso nos lábios. No momento seguinte, ele pulou do assento. Agora, em igualdade de condições, eles lutavam entre si, tentando dominar um ao outro. Os sons altos da luta fizeram o servo recobrar os sentidos, e abrindo os olhos, ele tentou entender o que estava acontecendo ali. Assim que ele levantou a cabeça, viu como o Marcus aumentado estava lutando contra o mutante. O rosto do homem ficou congelado em choque. Ele simplesmente não conseguia acreditar no que via. Enquanto ele assistia à luta, um turbilhão de perguntas passou por sua cabeça sobre quem Marcus era. Um super-humano ou outra pessoa? E como ele poderia lutar contra um mutante daqueles, sendo praticamente tão bom quanto ele? Como resultado da próxima escaramuça, o herói, tendo recebido um golpe, voou para o lado. O mutante também foi arremessado para trás a uma distância considerável. Levantando-se do chão, Marcus, rangendo os dentes de dor, notou que confrontar o mutante não era tão fácil quanto ele esperava, embora eles estivessem do mesmo tamanho agora. Mas ele estava com medo de que, se a luta se arrastasse, ele se encontraria em uma posição muito desvantajosa. De repente, o ouriço se levantou e soltou um rugido furioso, que fez o chão sob seus pés tremer levemente. Marcus cerrou os dentes, decidindo que não tinha escolha a não ser dar outro passo arriscado. Levantando-se lentamente, ele falou calmamente as palavras de ativação da habilidade Resistência à Poluição. Uma janela do sistema com um mapa dessa habilidade apareceu na frente dele naquele exato momento. Contando apenas com a sorte, ele disse ao sistema para remover essa habilidade. O veado, observando de lado, tinha uma expressão de espanto e horror no rosto. Assim que a habilidade que o protegia da mutação foi desativada, o corpo do garoto imediatamente sofreu mudanças. Sua aparência estava rapidamente se tornando semelhante à de um ouriço, e, devido à dor, ele agarrou a cabeça com as mãos, tentando de alguma forma aliviar esse processo doloroso. Mas a mutação não iria poupá-lo. A cada segundo seu corpo e suas entranhas mudavam mais e mais, incapaz de suportar. Marcus rugia de dor, soltando a cabeça das palmas das mãos e apertando-as em punhos. De repente, um círculo branco brilhante apareceu acima de sua cabeça. Assim que o herói abaixou a cabeça, um poderoso fluxo de energia jorrou de sua boca em direção ao inimigo. Ele instintivamente cobriu o rosto com as mãos, protegendo os olhos da luz ofuscante. No momento seguinte, o ataque de Marcus o derrubou, levando-o para o outro lado do campo de treinamento. O veado, que felizmente estava um pouco mais longe do sujeito, ficou tão surpreso que não sabia o que pensar. Tendo lidado com um oponente, Marcus voltou seu olhar, ardendo com uma chama furiosa, para ele, virando-se ligeiramente. Assim que isso aconteceu, um verdadeiro horror percorreu o corpo do servo. Ele não tinha dúvidas de que o monstro à sua frente também se livraria dele. Para evitar esse destino, ele se virou e rastejou para o mais longe possível dali. Entretanto, naquele exato momento, a enorme sombra que pairava sobre ele começou a se mover, forçando o servo a parar e levantar a cabeça. Quando a enorme palma do monstro se estendeu em sua direção, todo o seu corpo congelou de horror e medo. Preparando-se para a morte, ele fechou os olhos e encolheu todo o corpo. Mas quando alguns momentos depois nada aconteceu, ele cautelosamente abriu um olho. Transformando-se novamente em humano, Marcus se aproximou lentamente dele.
Mas antes de dar alguns passos, o sujeito caiu imóvel no chão. Respirando pesadamente, ele sussurrou que finalmente tinha conseguido. Marcus sabia que a habilidade Corpo Mutante não era a forma final de sua transformação. Para completá-lo, ele teve que tomar uma atitude arriscada e desligar a habilidade Resistência à Poluição. E só então ele se transformou em um mutante completo. Todo mundo sabia que quando você se torna um mutante, é impossível retornar à sua aparência humana anterior. Mas Marcus tinha uma opinião completamente diferente. Ele supôs que só precisava mudar sua habilidade para retornar, mas para isso ele precisava ser capaz de pensar pelo menos um pouco racionalmente. Portanto, até que a raiva que tomou conta do mutante dominou completamente sua consciência, o herói tentou com todas as suas forças retornar. E no final ele ainda conseguiu mudar a habilidade mutante para resistência à poluição, tornando-se humano novamente. O herói ficou no campo de treinamento até a noite. Embora várias horas tivessem se passado desde a batalha, Marcus ainda não havia se recuperado completamente. Parecia que toda a sua força havia sido sugada de uma vez. Ele jurou nunca mais usar suas habilidades mutantes, para não experimentar uma sensação tão terrível e devastadora novamente. Com esses pensamentos, ele suspirou profundamente e, apoiando-se nos joelhos, começou a se levantar lentamente. Ao se aproximar do corpo do ouriço derrotado, ele viu um núcleo roxo escuro voando para fora de sua boca. Marcus se abaixou e cuidadosamente o pegou em sua mão. Quando a janela do sistema apareceu na sua frente, informando que ele havia recebido um núcleo de mana de nível 1, um sorriso largo e satisfeito floresceu em seu rosto, alcançando todo o caminho até a colmeia. Ele pulou alegremente em um lugar, feliz porque, graças à limpeza, conseguiu pegar algo tão valioso e não percebeu que outra pessoa estava se aproximando. Somente quando Deer, que se aproximou dele na companhia de outros 2 homens, perguntou cautelosamente se Marcus estava bem, o garoto prestou atenção neles. Sem esperar por uma resposta à sua primeira pergunta, Deer disse que o herói já havia se transformado em um mutante, e perguntou o que havia acontecido e como ele conseguiu retornar. Marcus franziu a testa levemente enquanto pensava na resposta. Ele não queria que nenhum boato desnecessário começasse a se espalhar. Colocando as mãos nos bolsos, ele respondeu que tinha muita sorte. Suas palavras deixaram o servo em um estado de genuína perplexidade, que se refletiu em seu rosto, e ele perguntou o que aquilo significava. Em vez de responder, ele simplesmente lhe deu um punhado de núcleos de mana de nível 0. Imediatamente depois disso, ele se virou e, indo em direção à saída, disse que era hora de eles voltarem. O herói presumiu que, já que ele havia salvado suas peles da morte e até mesmo dado núcleos de mana a eles guardariam seu pequeno segredo. No entanto, ao contrário de suas expectativas, isso só levantou mais questões e suspeitas em Olen, que ele pretendia resolver. No dia seguinte, Marcus foi até a Guilda de Talentos, onde foi recebido por um Samuel extremamente gentil, que expressou sua preocupação sobre se o herói estava tendo dificuldades para fazer o trabalho. O rapaz sentado à sua frente, completamente incapaz de entender o motivo do comportamento do homem, sorriu sem jeito e respondeu que a situação tinha ficado um pouco difícil no final do trabalho. Ele assentiu e disse, um pouco descontente, que Marcus deveria ter dito logo no começo que ele era um super-humano. Então ele teria encontrado algo melhor do que uma limpeza. O herói não respondeu, mas apenas tomou um pequeno gole de café quente. Ele sabia que no jogo Mysterious Soul havia super-humanos que despertavam uma habilidade que lhes permitia obter mana poderoso, e a maioria dessas pessoas eram membros da nobreza. A razão pela qual Samuel pensava que era um super-humano era bastante clara para ele, porque somente super-humanos são capazes de derrotar mutantes. Quebrando o silêncio, Samuel disse que deveria pagar generosamente a Marcus pela limpeza, e enfiou a mão no bolso de trás. Ao ver o embrulho nas mãos do homem, o sujeito decidiu que essa pequena ilusão só o beneficiaria, então não havia sentido em tentar provar o contrário. Enquanto isso, Samuel desempacotou um pacote com vários maços de notas amarelo escuras e explicou que o grupo do herói havia limpado 5 regiões. Geralmente cerca de 10 milhões são pagos por uma região, e ele fica com 20% dos lucros. O resto é dividido entre os membros do grupo. Mas dessa vez, ele decidiu fazer um pouco diferente e, colocando 4 maços de notas amarradas na mesa, disse que pegaria apenas 5% e também daria um bônus a Marcus. Ao perceber que havia recebido uma quantia de 12 milhões, nosso herói ficou em choque. Mas foi rapidamente substituído por uma alegria e felicidade trêmulas, que se espalharam em ondas agradáveis por todo o corpo do rapaz. Então, um Marcus feliz saiu do escritório de Marcus com dinheiro nas mãos, já pensando onde poderia gastá-lo.
Ele foi tirado de seu fluxo de pensamentos pela voz familiar de um homem se aproximando. Ele sorriu tristemente, supondo que o herói provavelmente havia recebido muito, já que estava de tão bom humor. Reconhecendo o homem como um membro de sua equipe de limpeza, ele coçou a nuca sem jeito e respondeu que, já que finalmente haviam terminado o trabalho, poderiam relaxar um pouco. Após um breve silêncio, Paul admitiu que, na verdade, tinha vindo ali para pedir um favor ao herói. Percebendo que algo estava errado, o sujeito imediatamente escondeu a mão com um embrulho atrás das costas. Quando Marcos perguntou que tipo de favor, Paul explicou que sua esposa estava muito doente, e então ele pensou que o herói poderia lhe emprestar um pouco. Ao ouvir seu pedido, o rapaz franziu a testa. Ele não achava uma boa ideia ajudar alguém que você não conhecia, porque um dia essa pessoa poderia facilmente apunhalá-lo pelas costas. Paulo curvou-se diante dele, implorando por ajuda. Suspirando, Marcos pegou a mão dele e disse que não precisava se curvar, pois Paul era mais velho que ele. Ele não podia simplesmente passar direto, sabendo muito bem que se sentiria muito mal por essa ação mais tarde. Então decidiu ir contra suas crenças e ajudar dessa vez. O herói colocou um pequeno punhado de núcleos de mana na palma da mão do homem, dizendo que, mesmo sendo só um pouco, ajudaria. Naquela mesma noite, Paul, olhando ao redor, entrou em uma rua deserta entre prédios residenciais. Não havia nenhum traço da tristeza anterior em seu rosto, olhando para os núcleos de mana em suas mãos. Ele riu alto porque Marcos realmente caiu no jogo. Parado ali perto, Deer, com um cigarro nas mãos, sorriu e disse que o sujeito ainda era muito verde, já que se deixava levar pelo nariz tão facilmente. Paul franziu a testa e admitiu que não gostava do fato de Marcos receber várias vezes mais do que eles, e por causa dele, eles recebiam muito menos do que o normal. O servo compartilhou seu descontentamento, e além disso, sabia perfeitamente que Marcos não era nenhum tipo de super-humano, não podia deixar as coisas assim, e decidiu que o garoto precisava aprender uma boa lição. Sem tirar os olhos dele, Paul perguntou se o veado já tinha alguma ideia. Ele apenas riu contente em resposta. Enquanto isso, nosso herói estava descansando alegremente em sua cama, completamente alheio às nuvens que se formavam acima de sua cabeça. O servo entendeu que Marcos ainda era muito jovem e inexperiente, e considerou seu dever mostrar a ele o quão terrível e cruel esse mundo poderia ser. Ao dizer isso, um sorriso sinistro surgiu em seu rosto. No dia seguinte, bem cedo, Marcos foi para um dos melhores hotéis. Enquanto desfrutava da massagem, ele pensou que o dinheiro era a melhor coisa do mundo, pois somente graças a ele poderia pagar uma massagem naquele lugar. De repente, quando as mãos do massagista começaram a massagear os músculos de seus antebraços, ele sentiu uma dor forte. Marcos se levantou apoiado no cotovelo, estremecendo de dor. Embora já tivesse passado 3 dias inteiros relaxando naquele hotel, a dor em seu corpo ainda não havia passado. A mudança de habilidade acabou não sendo tão poderosa quanto ele pensava. Seu corpo inteiro muda dependendo das habilidades que ele escolhe. E a gravidade dos efeitos colaterais aumenta à medida que seu corpo muda. O herói rolou de bruços e suspirou profundamente, pensando em como poderia sobreviver limitando o uso de suas habilidades. De repente, ele notou algo na janela que chamou sua atenção. Perto da piscina, em uma espreguiçadeira, estava um homem tatuado, cercado por seus guardas. Nesse grupo de pessoas, nosso herói sem dúvida reconheceu a gangue Punho de Ferro. Ele afundou novamente na espreguiçadeira, mantendo os olhos nos homens abaixo. No jogo, Marcos lembrou que as gangues locais são muito mais importantes que a lei aqui. Porque há muitos monstros por aí que as autoridades não conseguem enfrentar, então os cidadãos comuns precisam pedir ajuda aos super-humanos. Pensando nisso, ele suspirou novamente, percebendo que, embora tivesse conseguido sobreviver, confiar apenas em si mesmo naquele mundo era muito perigoso. De repente, uma ideia surgiu em sua cabeça, fazendo com que um sorriso sinistro aparecesse em seu rosto. Naquela noite, ele saiu do hotel e foi a um mercado de pulgas. A moça que o recebeu atrás do balcão perguntou cordialmente se ele tinha vindo vender alguma coisa. Quando Marcos respondeu que tinha alguns subprodutos monstruosos, Alexa lançou-lhe um olhar desconfiado. Olhando para a aparência miserável do garoto, ela disse bruscamente que não aceitava núcleos de mana de nível 0. Marcos respondeu que sabia muito bem disso, e abrindo sua mochila, disse que pretendia vender outra coisa. A garota chocada recuou involuntariamente quando viu o produto que o rapaz apresentou. Na palma da sua mão havia uma bola brilhante de mana azul. Alexa reconheceu inequivocamente que era um núcleo de 2º nível. Marcos ficou satisfeito ao ver a surpresa no rosto da garota, lembrando-se de quanto tempo e esforço ele havia gasto para criá-lo. Para fazer isso,
Ele teve que usar tudo o que tinha e finalmente atingiu seu objetivo ao obter o núcleo de mana de segundo nível. Ao ver as notas amarelas, o herói teve dificuldade em reprimir a alegria que explodia. Ele percebeu que havia feito a escolha certa ao decidir vir aqui para vender aquele núcleo pelo preço mais alto. Poucos momentos depois, Alexa lhe entregou o dinheiro, dizendo que eram 4,5 milhões de won. Depois de esconder as notas que havia recebido, Marcus perguntou se Alexa estava vendendo alguma arma ou proteção, e ela sorriu amplamente e pediu que ele a seguisse. O herói levantou o balcão e deu um passo decisivo à frente. Assim que entrou na sala atrás da caixa registradora, ele foi tomado de alegria. Ele nunca tinha visto tantas armas reunidas em um só lugar antes. Mas um pouco depois percebeu com grande alegria que todos os principais itens que ele usou durante o jogo estavam ali. A ideia de que finalmente conseguiria colocar as mãos em uma arma de verdade o encheu de uma felicidade sem precedentes. Poucas horas depois, ele saiu da loja com uma mochila cheia de armas. O herói caminhou rapidamente em direção à sua casa, com a sensação de que finalmente havia se tornado um jogador completo. De repente, alguém o chamou por trás, fazendo-o parar. Virando-se, Marcus viu uma garota animada que perguntou se ele era um mercenário e disse que precisava urgentemente de ajuda. O herói imediatamente respondeu que não era um mercenário e o aconselhou a encontrar outra pessoa. Sem ouvi-lo, a estranha começou a vasculhar sua bolsa. Um momento depois, ela tirou um maço de notas de 10.000 rublos e entregou a ele, dizendo que estava ali em uma viagem de negócios, mas que a gangue do Punho de Ferro estava realmente assustando-a e pediu que ele a levasse para casa. Era difícil para Marcus continuar a dar desculpas quando ele recebia 500 mil por uma ninharia como ir a pé para casa. Suspirando, ele colocou a mão no ombro da garota e disse que não poderia deixar alguém como ela em perigo. Então, no momento seguinte, com um sorriso confiante no rosto, ele se moveu na direção certa. Enquanto eles caminhavam pelas ruas estreitas de um bairro decadente, começou a chover. Meia hora depois, Alice, que caminhava na frente, disse que eles estavam quase lá. O herói tentou desesperadamente entender por que ela parou em um lugar tão deserto e desconfortável. Enquanto ele, perdido em suas memórias, ficava para trás de sua companheira, ela corria alegremente pela esquina. Com um suspiro pesado, Marcus a seguiu, espiando cuidadosamente pela esquina. Entre as casas no corredor escuro, ele mal conseguia distinguir a figura de Alice, que disse que eles estavam quase lá e que Marcus não deveria ficar para trás. Ele não ousou entrar tão imprudentemente na escuridão e, coçando a nuca, disse descontente que estava muito escuro ali e que eles deveriam seguir por outro caminho. Imediatamente após essas palavras, seus olhos mudaram, e uma mensagem apareceu na sua frente dizendo que ele havia obtido a habilidade Visão Noturna. Graças a isso, ele conseguiu ver a arma nas mãos de Alice, apontada para ele. Ela sorriu e notou que Marcus era muito mais cuidadoso do que ela esperava. Percebendo que era uma armadilha, o herói involuntariamente apertou a alça da mochila. Quando o menino deu um passo cauteloso para trás, ele sentiu sua mochila esbarrar em alguém. Virando-se, ele viu o rosto familiar do servo com um sorriso torto nos lábios. No mesmo momento, várias outras pessoas saíram de outros cantos, cortando completamente as rotas de fuga. Marcus se virou e olhou perplexo para o homem à sua frente, que alegremente disse que estava ansioso por esse encontro. O rapaz olhou em volta cautelosamente e perguntou o que ele tinha feito para merecer tal tratamento. O servo deu de ombros e, fechando os olhos, respondeu com uma voz zombeteira que ele era simplesmente muito estúpido e ingênuo, que esse era seu único defeito. Enquanto o homem dizia isso, Marcus aproveitou a oportunidade e, derrubando Alice, avançou com todas as suas forças. O servo xingou irritado e ordenou que a menina atirasse. Ela cumpriu a ordem sem demora, apontou a arma para o rapaz em fuga e puxou o gatilho. Nosso herói não previu isso e, portanto, não conseguiu desviar da bala que atingiu suas costas. Perdendo o equilíbrio e sofrendo de fortes dores, ele caiu da escada. Quando o veado, na companhia de Paul e Alice, o alcançou, ele disse descontente à garota que ela deveria ter atirado em suas pernas. O herói, deitado abaixo, não mostrava sinais de vida. Alice respondeu indiferentemente que seria melhor se Marcus fugisse. Mas ao ouvir suas palavras, o homem apenas suspirou profundamente, esperando que o menino não tivesse morrido. Ele olhou novamente para Marcus, deitado em uma poça de seu próprio sangue, lamentando que agora eles não ganhariam um bom dinheiro. Deprimido por tais pensamentos, ele penteou o cabelo para trás e, suspirando, disse que agora eles deveriam cuidar da bolsa do menino, que estava cheia até a borda com armas. Ele presumiu que não havia nada que pudesse fazer para ajudar Marcus com tal ferimento, então não queria perder tempo.
Entretanto, quando ele abriu os olhos novamente e olhou para frente, não viu nada além de uma poça de sangue. Por alguns momentos, ele e seus filhos ficaram congelados em choque e horror. O fato do corpo desaparecido encheu suas cabeças com um monte de perguntas diferentes. De repente, em algum lugar próximo, ouviu-se o som de vidro quebrando de uma das lanternas. Imediatamente depois disso, algo de repente atacou Paulo. Ele caiu morto nos degraus, fazendo com que todos os outros, que agora estavam na escuridão total, ficassem cautelosos. Só então Olen percebeu que Marcos havia sobrevivido e que tudo isso era culpa dele. Ao ouvir seus pensamentos, o herói sorriu amplamente e respondeu que não poderia morrer por causa de alguém que retribui a gentileza com traição. Ele teve muita sorte de ter decidido colocar um colete à prova de balas por baixo do casaco antes de sair da loja de armas. Foi ele quem o protegeu da bala. Além disso, graças ao que aconteceu, Marcos conseguiu adquirir outra habilidade útil: fingir estar morto. Devido às lanternas quebradas, o cervo não conseguia determinar a localização do inimigo, e apenas virava a cabeça freneticamente de um lado para o outro. Quando de repente o sujeito apareceu atrás dele, o homem congelou no lugar. Ele nem conseguia sentir como eles se aproximavam furtivamente dele. Marcos cerrou o punho e apontou para o rosto horrorizado de Deer, dizendo que ele tinha sido estúpido em poupar sua vida da última vez. Então ele atiraria agora. O homem não conseguiu desviar desse golpe repentino. Então, no momento seguinte, ele caiu no chão com um gemido doloroso. Mas ele se levantou quase imediatamente, limpando o sangue com a palma da mão. Sem esperar que Marcos o atacasse novamente, ele decidiu atacar primeiro, mas o cara desviou facilmente do ataque. O herói levantou o punho para atacar e disse em tom de reprovação que o cervo deveria ter ficado grato por salvá-lo. Ele errou o soco de Marcos novamente porque se moveu muito rápido. Incapaz de fazer qualquer coisa, ele caiu no chão. Querendo prender o cervo no chão para que ele não se levantasse novamente, Marcos levantou a perna sobre o homem. Alice viu suas intenções, então não conseguiu ficar longe e disparou uma pistola contra seu inimigo. Depois, sem sair do lugar, ela chamou o veado, perguntando se ele estava bem. O herói congelou com a perna levantada no ar. A bala passou de raspão, rasgando sua camisa e deixando um corte profundo em seu braço. Naquele momento, ele percebeu que tinha sido muito descuidado, esquecendo que no jogo Mysterious Soul não eram os monstros ou mesmo os mutantes que eram assustadores, mas sim as pessoas. Decidido a corrigir seu erro, ele pegou sua arma escondida. E então, um momento depois, ele agarrou sua pistola firmemente com as palmas das mãos, apontando o cano para a garota. Sem demonstrar nenhuma simpatia, ele puxou o gatilho, arrancando a arma das mãos de Alice. Imediatamente depois disso, ele atirou no ombro de outro homem quando este estava prestes a fugir. Sem tirar os olhos dos oponentes feridos, Marcos disse severamente que tudo estava acabado agora. Distraído por eles, ele não ouviu a batida suave que veio atrás dele. Mas quando ele se virou para acabar com o veado, já era tarde demais. O cervo ricocheteou no telhado da casa vizinha e voou direto em Marcos. Ao perceber esse ataque repentino, o herói ficou atordoado. Mas no último momento ele conseguiu colocar as mãos na frente do corpo como forma de defesa. Quando ele olhou para seu oponente, ficou surpreso ao ver que as pernas do homem haviam se transformado em cascos. Uma janela do sistema informando que o cervo despertou e se tornou um super-humano de nível 1. Isso não agradou nem um pouco a Marcos, pois a situação estava começando a desfavorecer-lhe. No jogo Mysterious Soul, todos os personagens do jogo conseguiram despertar e se tornar super-humanos. Este foi o principal sistema de desenvolvimento deste jogo, no qual um personagem tão desperto era muitas vezes mais forte do que uma pessoa comum com um rifle nas mãos. Percebendo a ameaça, nosso herói imediatamente saltou para longe do homem, para uma distância segura. Afinal, ele nunca foi um super-humano, mas apenas uma pessoa comum, e praticamente não tinha chance contra um oponente tão poderoso. De repente, o veado desapareceu bem na frente dele. Assim que isso aconteceu, o herói chocado ficou extremamente tenso. Naquele momento, ele se lembrou das duas principais habilidades que esse personagem possuía. Esses eram movimentos estereoscópicos e chutes, os quais lhe permitiam usar a incrível mobilidade de suas pernas para se mover livremente em qualquer direção. Era isso que o veado estava usando agora, movendo-se livremente pelas paredes. Sabendo que isso não ajudou em nada nosso herói, quando ele ouviu um som vindo de cima, ele imediatamente olhou para cima. Um cervo estava correndo em sua direção, vindo de cima do muro da casa. Um momento depois, ele se separou da superfície e pulou direto nele. A primeira coisa que veio à mente de Marcos enquanto o observava foi desviar imediatamente. Foi exatamente isso que ele fez.
pulando para o lado enquanto um estrondo alto era ouvido atrás dele. Parado no centro de uma pequena cratera, o cervo, insatisfeito com a capacidade de sua vítima de escapar, olhou rapidamente ao redor, encontrando o sujeito com seu olhar. E literalmente no momento seguinte, ele foi até Marcus e o atacou novamente. Um sorriso apareceu em seu rosto ao pensar em finalmente dar um fim àquele garoto. No entanto, assim que ouviu a voz do nosso herói, não restou nenhum vestígio de sua antiga alegria. Marcus se defendeu facilmente desse ataque segurando um bastão dobrável na sua frente. Sorrindo levemente, ele disse que o cervo não deveria ser confiante demais na batalha. O herói não se arrependeu de sua decisão de comprar uma arma tão boa como um bastão na loja de armas. A princípio, ele pensou em comprar uma pistola reserva. Como o guerreiro Kim pertencia à classe guerreira, havia um certo limite para a eficácia com que esse personagem poderia usar armas. Então ele decidiu levar algo apropriado para a classe guerreira, só por precaução. Sua escolha recaiu sobre um bastão dobrável, que poderia ser usado tanto para defesa quanto para ataque. O cervo aplicou um pouco mais de força, empurrando o sujeito à sua frente, mas ele, apertando as palmas das mãos com mais força no porrete, permaneceu de pé no lugar. Por alguns momentos, o homem ainda conseguiu dominar Marcus, mas ele apenas se inclinou um pouco para trás, ainda permanecendo de pé. Mas o herói conseguiu rapidamente assumir o controle da situação e contra-atacar, usando as habilidades e armas mais adequadas ao seu personagem. Balançando seu taco, ele atingiu seu oponente com toda a sua força. Ele, incapaz de suportar a força do golpe, caiu imediatamente no chão. Graças a isso, Marcus conseguiu obter sua habilidade de primeira classe, Ataque, o que agradou muito o herói, e lhe deu um pouco mais de confiança. Usando essa habilidade, ele desferiu golpe após golpe no cervo, mas este rapidamente se esquivou de cada um deles. Um dos ataques passou perigosamente perto do homem. Enquanto ele se esquivava, Deer percebeu com horror que estava começando a ficar sem fôlego, e que o momento em que Marcus finalmente o atingiria chegaria mais cedo ou mais tarde. Então ele decidiu agir preventivamente, aproximando-se um pouco mais e levantando a perna para atacar. O herói ficou paralisado, decidindo exatamente o que fazer, desviar ou aproveitar a oportunidade quando o inimigo se preparasse para atacar. Ele descartou a decisão de se esquivar quase imediatamente, lembrando a si mesmo que não poderia parar naquele momento, quando já havia chegado tão longe. Então, estendendo a mão esquerda para se defender, ele atacou o homem na coxa. No mesmo momento, sentiu uma forte dor no braço devido a um chute forte. Essa decisão o ajudou a adquirir outra habilidade, combo. Um largo sorriso se abriu em seu rosto quando ele viu a mensagem, porque com tal conjunto de habilidades, vencer não seria difícil. Ele começou a atacar seu oponente furiosamente, sem parar por um segundo. Ele não conseguiu nem tentar resistir devido à incrível velocidade dos ataques. Vários momentos excruciantemente longos depois, todo o seu corpo foi perfurado por uma dor infernal. Mesmo quando o homem começou a implorar por misericórdia com todas as suas forças, o herói não tinha intenção de poupá-lo. Ele desferiu o golpe decisivo no peito com o bastão. Com isso, o veado caiu inconscientemente no chão. Marcus levantou as mãos em triunfo e gritou alegremente que havia derrotado o personagem desperto. De repente, ele sentiu uma espécie de calor em suas mãos. Ele olhou para suas mãos, envoltas em um estranho brilho vermelho, com perplexidade e horror, sem entender nada do que estava acontecendo com ele. Gradualmente, flashes vermelhos de chamas envolveram todo o seu corpo. Marcus sentiu como se suas entranhas estivessem sendo dilaceradas e queimadas por dentro. De repente, ele foi envolvido por um clarão dourado brilhante, seguido por uma explosão. Alguns momentos se passaram, e a dor desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, e agora o corpo de Marcus estava cercado por um agradável brilho dourado. O herói conseguiu obter o status de um super-humano desperto de primeiro nível. Ele apertou a palma da mão com força, sentindo que realmente havia se tornado mais forte. Cheio de alegria pelo que havia acontecido, Marcus gritou alegremente que finalmente havia se tornado um super-humano. Sem notar a aparição do estranho, ele dançou de alegria, ficando de cabeça para baixo. De repente, ouviu-se uma voz profunda e zombeteira de um homem com um charuto nos dentes, dizendo que o herói havia se saído muito bem. O rapaz imediatamente olhou para o estranho com perplexidade nos olhos. Ele reconheceu imediatamente o homem fortemente armado parado à sua frente. Klaus Berg foi o segundo personagem principal do jogo Mysterious Soul. Ele era um personagem incrivelmente forte que usava armas de fogo. Klaus geralmente se especializava em atirar com uma prótese de mão, cujo poder era realmente assustador. Mas o problema principal era algo completamente diferente. Este homem era o líder do grupo Punho de Ferro,
Sangue frio e implacável. Marcos franziu a testa, percebendo que, como havia uma briga no território do grupo, provavelmente Klaus estava muito bravo. Enquanto isso, o homem deu um passo à frente e perguntou quem ele era para ousar começar uma briga depois de descobrir sobre aquele lugar, ao que o herói respondeu que foi atacado de repente e que simplesmente não podia se permitir morrer. Enquanto recarregava sua pistola, Klaus disse com um sorriso falso e amigável que, aparentemente, o herói tinha mais medo de alguns mosquitos do que do punho de ferro. Ao ver a arma nas mãos do líder da gangue, Marcos ficou horrorizado e involuntariamente deu um passo para trás, tentando freneticamente pensar em uma maneira de sair daquela situação, porque se ele lutasse naquele estado, ele definitivamente morreria. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Klaus pressionou o cano da arma com força contra o peito, dizendo-lhe severamente que Marcos estava muito errado. Não havia mais vestígios do antigo sorriso que adornava o rosto do homem. Agora seu olhar era inconfundivelmente de raiva, entre dentes cerrados e um charuto entre eles. Ele murmurou que agora mostraria ao herói o que aconteceria se alguém ousasse estragar seu território. Marcos abaixou a cabeça e franziu os lábios. Cerrando os punhos com mais força, ele perguntou a Klaus, em voz quase inaudível, como ele faria isso. No momento seguinte, ele pegou sua arma e a apertou com mais força contra o peito. Depois ele gritou desesperadamente que matá-lo não seria uma tarefa tão fácil. Klaus não teve tempo de reagir quando Marcos puxou o gatilho e um tiro foi ouvido. A bala perfurou o corpo do sujeito. O homem apenas cerrou os dentes com mais força ao perceber o que havia acontecido, reprimindo sua irritação. Porém, um momento depois, contrariando suas expectativas, o garoto realmente não caiu para trás, e algo estranho começou a acontecer com seu corpo. Todo o seu corpo foi envolvido por um suave brilho verde, e o ferimento cicatrizou rapidamente. Klaus relaxou um pouco com o que viu, e sorrindo, admitiu que Marcos realmente tinha habilidades interessantes. O rosto do herói também tinha um sorriso satisfeito. Ele teve muita sorte de obter a habilidade de regeneração, uma versão melhorada de curar ferimentos, tornando-se um super-humano. E como o inimigo à sua frente tinha medo de superestimá-lo, nosso herói decidiu não se precipitar na batalha, mas blefar. Apontando para trás, em direção aos corpos caídos no chão, ele disse que não os havia derrotado por pura sorte. Então, se o punho de ferro fosse lutar com ele, eles deveriam se esforçar mais e se esforçar mais para matá-lo. Klaus riu alto e disse contente que gostava da persistência de Marcos. Quando ele deu alguns passos em sua direção, dizendo que o decepcionaria hoje, mas que ainda lhe ficaria em dívida, o herói ficou cauteloso. Sem deixá-lo se mover, Klaus se aproximou do rapaz e, colocando a mão em seu ombro, perguntou se ele sabia o que suas palavras significavam. Marcos assentiu fracamente e respondeu que se lembraria disso. O líder da gangue ficou satisfeito com a resposta e estendeu a mão para ele, dizendo que naquele caso, o herói estaria com ele na próxima vez. Pensando no significado dessas palavras, Marcos pensou que Klaus não era o tipo de pessoa que apunhalaria alguém pelas costas, então não viu nada de errado em se aproximar dele. Com esses pensamentos, ele estendeu a mão, respondendo que concordava. Ambos ficaram satisfeitos com o resultado da escaramuça completamente aleatória de hoje. Um pouco mais tarde, Marcos chegou à Torre Mágica. Uma vez lá, ele olhou ao redor com admiração. O prédio tinha muitos andares, e as pessoas andavam aqui e ali em grupos ou sozinhas. Antes, nosso herói não tinha ideia de que uma torre mágica poderia ser um lugar tão encantador. De repente, sua atenção foi atraída para uma garota que se aproximou dele. Sorrindo calorosamente, ela perguntou ao rapaz se poderia ajudá-lo em alguma coisa. A beleza da garota parada na sua frente fez seu pulso bater mais rápido, mesmo que ele nunca a tivesse conhecido antes. Por algum motivo, ela lhe parecia familiar. Sem esperar pela resposta, Maria disse que se ele tinha vindo para pegar um certificado de super-homem, então ele precisava segui-la. Poucos minutos depois, eles subiram alguns andares, onde Maria mostrou a Marcos o compartimento certo, e levando-o para dentro, explicou que primeiro, ele precisava ir um pouco mais fundo e medir seu potencial mágico. O herói caminhou lentamente para a frente, olhando ao redor com interesse. De repente, um brilho intenso surgiu do alto, e ao vê-lo, os outros visitantes começaram a gritar alegremente sobre a chegada do santo. Mas Marcos não entendia nada do que estava acontecendo e de qual santo estava se falando. Olhando um pouco mais de perto, ele presumiu que era um portal. No momento seguinte, um clarão ofuscante iluminou tudo ao redor. As pessoas fecharam os olhos e juntaram as palmas das mãos, começando a rezar. E Marcos apenas observava o que estava acontecendo com perplexidade,
cobrindo levemente os olhos com a mão para protegê-los da luminosidade intensa. Quando um homem vestido com armadura preta apareceu na sua frente, o herói ficou muito surpreso. Na frente dele estava ninguém menos que o Boss Monster. O rapaz atordoado e confuso observou de lado, enquanto todos reunidos no salão começavam a saudar sua santa e rezar para ela. Graças ao enredo do jogo, Marcos sabia que esta não era uma organização religiosa real, mas simplesmente um culto. E o monstro-chefe que o liderava destruiu impiedosamente todos os seus fiéis em um certo ponto. Quando a santa parou no meio do salão, os seguidores que a observavam presumiram que ela agora mediria seu potencial mágico. No momento seguinte, uma onda poderosa irrompeu do santo, levando-os ao chão. Um sorriso feliz apareceu em seu rosto, enquanto seu poder surgia. Estremecendo com o vento forte, o barulho e a luz ofuscante, Marcos notou com desagrado que a medição de potencial era terrivelmente barulhenta. Em determinado momento, os canos na parede começaram a pulsar perigosamente. A avaliação dos poderes do santo chegou ao fim. Os seguidores, um pouco cautelosos, começaram a bater palmas hesitantemente. Quando uma janela de informações apareceu na frente de todos, informando que o potencial mágico do santo havia atingido o 8º nível com 6 atributos, a multidão explodiu em gritos de alegria e aplausos. O único que não compartilhou as emoções da multidão foi o herói, que estava perfeitamente ciente do horror daquela situação. Ele entendeu que não havia motivo para ficar feliz agora, porque o 8º nível era comparável em força a um porta-aviões, que era uma força de combate ambulante de nível nacional. E num futuro próximo, esse super-homem possuidor de um poder tão monstruoso varrerá toda Seul da face da Terra. Olhando para os seguidores do monstro-chefe, Marcos sabia que se dissesse isso agora, seria imediatamente apedrejado e chamado de louco. Portanto, tendo decidido adiar esse assunto para mais tarde, nosso herói decidiu fazer sua própria medição de poder mágico, chamando a janela de características. Ele decidiu reduzir o número de habilidades de 6 para 3, a fim de atrair menos atenção para si mesmo. Sentindo algo estranho, Agnes voltou seu olhar atordoado para o cara parado ao seu lado. Percebendo isso, o guerreiro atrás dela perguntou preocupado o que havia acontecido. E a santa, sem tirar os olhos de Marcos, disse pensativamente que havia alguém especial ali. No momento seguinte, ela silenciosamente se moveu atrás dele e sussurrou em seu ouvido que ele tinha habilidades muito interessantes. Marcos estremeceu diante de tais ações inesperadas e recuou com medo. Ele não percebeu imediatamente o que exatamente tinha acontecido e por que o monstro-chefe de repente se interessou por ele. Mas quando ele percebeu que ela havia percebido que suas características estavam mudando, um verdadeiro horror começou a crescer dentro dele. Outros, sussurrando baixinho, se perguntavam por que o santo havia prestado atenção nele. De repente, a santa agarrou a mão de Marcos com a sua. Então, com um sorriso alegre no rosto, ela perguntou qual era o nome dele. O herói gaguejou seu nome para ela, ainda chocado com o que estava acontecendo. Ela assentiu, e fechando os olhos, disse que representava a religião do pai antigo, e que iria convertê-lo a essa fé. Quando a santa começou a recitar a oração, as inscrições douradas em suas mãos e nas mãos de Marco começaram a se espalhar. As pessoas que estavam atrás dele começaram a discutir sua conversão com admiração e inveja. O herói entendeu que se aceitasse a fé dela, ele adquiriria uma característica especial, e teria que se tornar um apóstolo daquela religião. Uma das principais razões pelas quais ele era contra era que essa seita participou da Guerra da Coreia, e também permitiu que potências maiores derrotassem Seul. Pensando nisso, Marcos apertou a palma da mão, e no momento seguinte ele abruptamente a arrancou das mãos de Agnes. Esse movimento causou total perplexidade entre os demais. Ajoelhando-se diante do santo, o herói gritou que recusava a conversão. O rosto de Agnes, sem esperar por isso, mostrou choque, e sem tirar os olhos de Marcos, ela perguntou se tinha ouvido direito. Respirando pesadamente, o herói respondeu que havia se expressado com a maior seriedade. O santo suspirou profundamente e disse com decepção que somente ele decide se serve a Deus ou o rejeita. Depois ela o ajudou a se levantar e o avisou que o pai antigo já havia tomado posse dele. Imediatamente após essas palavras, suas palmas se fecharam sobre os ombros de Marcos. O sorriso sinistro dela e a sensação de queimação em seu ombro causaram medo real nele. Tendo dito no final que se o herói não conseguisse se livrar dessa marca divina, sua vida se tornaria um inferno, ela se virou e foi embora. Naquele exato momento, a chama dourada de seu ombro se espalhou instantaneamente por todo o seu corpo, fazendo-o se debater em agonia. A multidão que o cercava observava o sofrimento do menino com descontentamento e condenação, decidindo que tal punição era bem merecida.
A habilidade que o santo usou nele foi o calor sagrado, que causou uma dor ardente devido ao fracasso da conversão. Embora Marcos estivesse preparado para isso, a dor era muito mais forte do que ele esperava. Parecia que um pouco mais, e seu corpo começaria a derreter. Na misteriosa Seul, o calor sagrado era uma das punições mais severas, e a única maneira de se livrar dessa dor excruciante era comungar no templo e aceitar a conversão. Mas nosso herói já tinha visto esse futuro, e por isso recusou, condenando-se assim a tal tormento. Quando lhe pareceu que não aguentaria mais e estava prestes a morrer, de repente alguém jogou água fria nele. Seu olhar, nublado pela dor, não lhe permitiu ver claramente o rosto de seu salvador, apenas uma silhueta vagamente familiar. Alguns momentos depois, Marcos reconheceu Maria, que perguntou preocupada se ele estava bem. O herói sabia perfeitamente que ninguém poderia ajudá-lo no calor sagrado, mas ainda assim ele era grato a ela. Rangendo os dentes de dor, ele começou a se levantar lentamente, decidindo que precisava esperar um pouco e tentar reunir forças. Graças a essa decisão e sua força de vontade, Marcos conseguiu obter a habilidade Resistência ao Espírito Santo. Assumindo a posição de lótus, ele começou a respirar uniformemente. Na verdade, Marcos tinha outro motivo para se recusar a se converter. Ele também sabia que a punição do calor sagrado tinha a propriedade de se tornar mais forte dependendo do potencial mágico. Para resolver esse problema, ele tinha várias opções, e a primeira delas era obter a resistência do Espírito Santo, e então aumentar seu próprio potencial. Assim que ele fez isso, o calor sagrado se tornou várias vezes mais forte, fazendo com que Marcos não conseguisse conter os gritos dolorosos que explodiam. Maria, morrendo de medo, despejou mais 2 garrafas de água fria nele, na esperança de aliviar de alguma forma o sofrimento do menino. Essa ação realmente teve efeito, e o herói conseguiu se distrair um pouco da dor. Fechando os olhos, ele voltou à sua respiração normal. O herói decidiu se concentrar no contraste entre a dor e a frieza sóbria. Ele sentiu a dor começar a diminuir gradualmente, equilibrando-se com o frescor que preenchia todo o seu corpo. Depois de alguns minutos, os olhos de Marcos se abriram de repente. Seu potencial mágico aumentado extinguiu completamente esse fogo. Diante da poderosa onda de ar, Maria recuou um pouco, tentando se manter de pé. Assim, nosso herói adquiriu uma nova habilidade: Defesa Mágica. Sob a influência dessa habilidade, não sobrou nenhum vestígio do calor sagrado. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto do rapaz, ao pensar que agora ele tinha uma habilidade de defesa de primeiro nível. Maria, parada a alguns passos dele, perguntou animadamente se ele estava bem, ao que o herói respondeu com gratidão que agora estava bem. O fato de alguém ter conseguido se livrar do calor sagrado sozinho pela primeira vez causou um verdadeiro choque e muitas perguntas entre outros. Embora Marcos soubesse que era apenas uma medida temporária, graças à magia protetora, a dor finalmente passou. Decidindo que não deveria permanecer ali mais do que deveria, ele caminhou para a frente e ficou na plataforma medindo seu potencial mágico. Demorou algum tempo para o sistema calcular a pontuação. E quando finalmente apareceu na tela, um sorriso apareceu no rosto de Marcos. Ele conseguiu um tipo de guerreiro de primeiro nível com 6 características. A presença de tantas características surpreendeu bastante o público. Ora, alguns olhavam para ele com interesse e admiração, enquanto outros olhavam para ele com confusão e hostilidade. Todos os seus sussurros sobre o supernovato não agradaram muito ao nosso herói, porque ele queria fazer tudo da forma mais discreta possível e sem barulho desnecessário. Maria se aproximou dele e o parabenizou, dizendo que em todo o seu tempo trabalhando ali, esta era a primeira vez que ela conhecia um super-homem com 6 características iniciais. Depois ela sugeriu que eu fosse buscar minha identidade sobre-humana. Maria o levou para outro compartimento, onde lhe deu um cartão de identificação. Um alegre Marcos pegou o cartão em suas mãos, estudando com interesse tudo o que estava escrito nele. Ele não conseguia acreditar que aquilo não era um sonho, e que realmente tinha acontecido. Depois de lhe dar um tempinho, a garota se ofereceu para lhe contar sobre os benefícios que um super-humano de primeiro nível poderia receber, mas o herói a interrompeu, dizendo que já sabia de tudo isso. Depois, ele listou todos os benefícios: redução de impostos, possibilidade de porte de armas, e conforme o nível aumentava, isenção de impostos e prisões. Chocada, Maria sorriu tensa, dizendo que tal conhecimento era bastante louvável. Em resposta, Marcos declarou presunçosamente que era formado em ciências sobre-humanas. No final, ele acrescentou que, apesar de tudo isso, não gosta de atenção desnecessária e perguntou se poderia sair dali de alguma forma discreta. Seguindo seu olhar,
Maria se virou e viu uma grande multidão atrás da parede de vidro, ansiosa para chamar a atenção e entrar. Assentindo, a garota se levantou do assento e disse que já havia preparado tudo com antecedência, o que surpreendeu o rapaz. Mas no momento seguinte, a surpresa deu lugar à admiração involuntária ao olhar para ela. Jogando a capa sobre o ombro, Maria sorriu amplamente e disse confiante que Marcos não tinha nada com que se preocupar e que ela poderia facilmente tirá-lo dali. Assim, eles, movendo-se por passagens secretas e desertas, dirigiram-se para a saída. Olhando em volta, Marcos agradeceu a menina por ajudá-lo. Ela respondeu que ajudar uns aos outros torna a vida muito mais fácil. De repente, uma mensagem apareceu na frente do herói sobre o recebimento da habilidade furtividade. A lista expandida de suas habilidades sem dúvida agradou o cara. Parando, Maria tirou o capuz e, apontando para a porta à frente, disse que Marcos precisava ir até lá. Ela não poderia acompanhá-lo mais, pois, de acordo com as regras, ela só poderia dar instruções. O rapaz fez uma reverência e agradeceu pela ajuda, dizendo que era mais do que suficiente, virou-se e retornou. Maria desejou-lhe boa sorte com um sorriso no rosto. O herói a observou partir, feliz por haver uma pessoa tão gentil e maravilhosa naquele jogo. Pensando nisso, Marcos prometeu a si mesmo que um dia, quando ficasse mais forte, ele definitivamente retribuiria sua ajuda. Imediatamente depois disso, ele se lembrou do cartão de visita que ela lhe dera e rapidamente correu os olhos pelo que estava escrito ali, procurando a linha com o nome. Assim que li o nome dessa garota, fiquei paralisado em choque e perplexidade. O nome Maria Sol era bem lembrado por ele, porque essa garota era uma das 3 personagens principais. Uma guerreira de nível SSR. No jogo, ela tinha uma classe Berserker, então ela sempre parecia muito assustadora. Virando-se lentamente, ele voltou seu olhar atordoado para as costas de Maria, que estava se afastando. A imagem gentil dela não condizia com o que ela tinha no jogo, e isso realmente o confundia. Ao retornar, nosso herói imediatamente começou a limpar os lixões novamente. Com a ajuda de força sobre-humana, o trabalho foi bem rápido apenas no começo. Depois de uma semana de limpeza intensa, Marcos estava exausto, chegando ao limite de sua resistência. Ele suspirou profundamente e sentou-se no chão, decidindo fazer uma pausa. Ele ficou muito desapontado porque suas habilidades principais eram voltadas para fortalecer o escudo mágico, o que tornava o processo de limpeza menos eficaz. Marcos tinha certeza de que se tivesse alguma habilidade de limpeza de caverna demoníaca, ele teria terminado muito mais rápido. Ele sabia que poderia se livrar do calor sagrado que o estava incomodando com um remédio chamado néctar, mas era muito caro. A desesperança da situação o deprimia mais e mais a cada dia. De repente, o telefone no bolso da calça dele vibrou. Marcos queria ignorar a chamada, mas quando ela tocou novamente algumas vezes, ele pegou o telefone irritado e olhou para a tela. Depois de ler o nome que apareceu, meu primeiro pensamento foi desligar. No entanto, Marcos mudou rapidamente de ideia, considerando esta uma grande oportunidade para si. Na manhã seguinte, ele visitou o escritório de Samuel. Ele estava bem ciente do que havia acontecido na torre, e, portanto, tratava Marcos com ainda mais admiração e boa vontade. Após aceitar a bebida que lhe foi oferecida, ele respondeu às perguntas do homem sobre como conseguiu obter 6 características de uma só vez, dizendo que foi apenas sorte. Depois de perguntar se ele tinha conseguido encontrar o que havia pedido antes, Samuel assentiu e enfiou a mão no bolso. Olhando para o tablet, ele admitiu que a tarefa estava longe de ser simples, porque o néctar só poderia ser encontrado durante uma missão para super-humanos de nível 5. Ao ouvir essas palavras, Marcos levantou-se de seu assento, dizendo desapontado que, como Samuel não podia ajudá-lo, ele deveria recorrer a outra pessoa. Mas o homem o deteve, gritando que havia encontrado tudo, pois era uma questão de acordo exclusivo com ele. Satisfeito com seu cálculo, o herói sorriu triunfante. Ele sabia que Samuel faria qualquer coisa para manter o acordo. Descendo novamente, ele perguntou detalhes sobre o que o homem havia conseguido encontrar. Quando ele lhe entregou o tablet, ele olhou para o texto e perguntou o que a segurança pública tinha a ver com isso. Samuel explicou que era uma empresa militar privada, uma empresa enorme, uma das 10 maiores. E seu CEO e vice-presidente são um casal, ambos vindos de famílias que estudaram artes marciais, então eles têm uma base bem sólida. Marcos perguntou confuso o que as pessoas que nasceram em berço de ouro poderiam pedir. Samuel franziu a testa e explicou que era tudo por causa do filho deles. Embora Caim já tivesse 20 anos, ele ainda não havia se tornado um super-homem. Essa informação surpreendeu muito nosso herói e o deixou confuso. Quando Samuel explicou que esse garoto havia acumulado força para o 8º nível,
mas nunca se tornou um super-humano e, portanto, seus pais queriam que um super-humano do primeiro nível ou superior se juntasse a eles. Marcus pensou a respeito. Essa oportunidade parecia boa o suficiente para ele colocar as mãos no remédio. Ele sorriu e disse que eles precisavam se encontrar com os clientes primeiro. Poucos dias depois, tendo recebido um convite, eles visitaram a casa dos clientes. Marcus estava sentado na espaçosa sala de estar, sem uma gota de excitação, olhando para os móveis, o que não era absolutamente o caso de Samuel, que estava sentado ao seu lado, cujas pernas tremiam violentamente de excitação. Ele estava muito alarmado pelo fato de os donos desta casa, que se distinguiam pela sua pontualidade, estarem muito atrasados. Durante a espera, o herói já havia se acostumado com seus murmúrios nervosos e não prestou atenção alguma. Quando a porta finalmente se abriu, Samuel quase pulou da cadeira de susto. Larisa sorriu calorosamente e pediu desculpas pelo atraso. Samuel imediatamente se levantou do sofá, ficou em posição de sentido e fez uma reverência, gritando em voz alta sua gratidão pelo tempo deles. Marcus também fez uma reverência, sem tirar os olhos do casal parado à sua frente. Ele tinha certeza de que eles já haviam alcançado pelo menos o 6º nível, mas não tinham nenhum poder mágico. Quando George olhou para o herói com o mesmo olhar atento, ele ficou muito desapontado e, sem esconder seu descontentamento, disse que ele era muito jovem. Larisa sibilou descontente com a reação do marido e disse que se ele não conseguisse se acalmar, então ele deveria esperar por ela no escritório. Apesar das palavras dela, o homem andou para frente e sentou-se no sofá macio, ainda expressando com toda a sua aparência sua desaprovação do candidato escolhido. Larisa, que se sentou com ele, virou-se para nossos heróis, dizendo que eles também poderiam se sentar. Então ela perguntou se eles concordavam com todas as condições, já que tinham decidido vir para cá. Marcus respondeu que primeiro gostaria de verificar a condição do filho e identificar uma possível razão pela qual ele ainda não conseguia acordar. George não o deixou terminar e bateu com raiva o punho na mesa. O homem, enfurecido com suas palavras autoconfiantes, perguntou com raiva como um novato, que tinha surgido do nada, poderia saber de todos esses detalhes. Larisa imediatamente se levantou e, acalmando o marido, pediu desculpas pelo comportamento dele, dizendo que estava muito preocupado com o filho. Então ela olhou com reprovação para Marcus e disse que não era costume não contar a estranhos sobre essas coisas. Então, se ele estivesse pronto para começar a trabalhar imediatamente, ela ligaria para o filho e só então explicaria tudo. Vendo perfeitamente o estado em que ele se encontrava agora, ela disse confiantemente que Marcus simplesmente precisava de néctar. Suas palavras deram ao herói a ideia de que havia algo que não podia ser contado ao filho deles. Ele sorriu e disse que assumiria o trabalho. Poucos minutos depois, a porta se abriu novamente. Caim entrou hesitantemente na sala e parou na porta, apresentando-se aos convidados. Marcus caminhou até ele e cumprimentou o garoto. Depois de se apresentar, ele apertou a mão de Caim. Algo chamou sua atenção quase imediatamente. Olhando atentamente para a luva de Caim, o herói disse que tinha luvas muito interessantes. O rapaz olhou para a palma da mão coberta pela luva e disse que, embora não fosse muito confortável, ele tinha que usá-la. Percebendo o que estava acontecendo, o herói sorriu e presumiu que Caim precisava de um selo mágico poderoso. O cara estremeceu com suas palavras e olhou surpreso para Marcus. Os rostos do marido e da mulher também refletiam forte surpresa. Olhando confiantemente para Caim, ele pediu permissão para dar uma olhada mais de perto nas luvas. Já era óbvio para ele que o pedido por um super-humano de primeiro nível e a chantagem com o néctar eram um chamado direto para ele. E não há dúvida de que Caim, como ele, queria se converter à fé do antigo pai. Foi sua recusa em se transformar que foi a razão pela qual seu poder ainda não despertou. E o selo mágico ajuda a combater o calor sagrado. O herói apertou sua mão com mais força, dizendo com desagrado que, embora não tivesse anunciado o que havia acontecido publicamente, a informação ainda havia vazado. Mas o fato de o casal ter começado imediatamente a procurar um super-homem que pudesse lidar com o calor sagrado definitivamente jogou a favor do nosso herói. O silêncio foi quebrado primeiro por Cain, que disse com admiração que Marcus havia identificado corretamente a causa do seu problema e que eles não precisariam dar mais explicações. O herói não pôde deixar de notar que é muito conveniente viver com o conhecimento do futuro. Assim que viu a foto de Caim, ele o reconheceu imediatamente. No futuro, esse cara deveria se tornar um paladino da antiga Igreja dos Pais. Como seus pais se recusaram a se converter, ele perdeu seus poderes, mas depois de algum tempo, Caim aceitou a igreja e mudou drasticamente. Larisa e George, que cercavam o filho,
olhavam para Marcus com esperança, perguntando se Cain poderia recuperar seu poder sem ser transformado. O pensamento de que aqueles dois o haviam tratado com desprezo um pouco antes o fez sorrir, e ele respondeu que era bem possível. Aproximando-se, ele colocou a mão no ombro de Cain. Depois ele disse que entendia perfeitamente a dor que ele estava passando e garantiu que definitivamente ajudaria. Suas palavras causaram uma forte impressão no rapaz. Incapaz de conter suas emoções, ele abraçou Marcus com força, e os pais radiantes estavam prontos para chorar de alegria. Nosso herói ficou incrivelmente feliz por ter tido a oportunidade de colocar as mãos no futuro paladino. Sorrindo, ele gentilmente se afastou do garoto. Antes de começar o tratamento, ele impôs uma condição a Cain. Quando Marcus disse que a tarefa era mais difícil do que ele pensava, Larisa, enxugando as lágrimas, disse que eles estavam prontos para fazer qualquer coisa pelo filho. Antes de expressar sua condição, o herói hesitou um pouco, temendo a reação às suas palavras, mas rapidamente se recompôs e pediu que lhe ensinassem esgrima. Como era de se esperar, o casal não gostou do pedido. Caim olhou para ele com horror e perplexidade. Samuel, sentado no sofá, encolheu-se todo, desejando estar em algum lugar bem longe dali. Envolta por uma aura assassina, Larisa se aproximou de Marcus, perguntando se ele tinha certeza de sua decisão. Seus olhos ardiam de raiva diante de um pedido tão insolente. Olhando para a mulher enfurecida, o herói já se arrependeu de suas palavras. George, de pé atrás dela, temendo a própria esposa, pediu cuidadosamente que ela se acalmasse um pouco. Marcus entendeu que a raiva dela era inteiramente justificada, mas ele sabia muito bem que não conseguiria dominar a esgrima no mais alto nível em nenhum outro lugar, exceto naquele. A razão para isso foi o estilo especial dessa mulher. Um espadachim sobre-humano é capaz de destruir um tanque com relativa facilidade. Basta um golpe de lâmina. Portanto, neste jogo, técnicas de artes marciais de alta qualidade eram frequentemente trocadas por esquadrões de caça com preços exorbitantes. Se um super-humano de nível 1 treina todos os dias, a esgrima pode facilmente levá-lo ao nível 4. Temendo ter ido longe demais com tal pedido, o herói esclareceu hesitantemente que essa seria a recompensa em caso de sucesso. Quando o silêncio tenso começou a pesar, Caim chamou sua mãe, pedindo que ela pensasse sobre o assunto. Larisa ficou surpresa com o pedido do filho. Decidindo que não era um preço tão alto a pagar pelo bem-estar dele, ela concordou com a exigência de Marcus. Depois ela acrescentou que se tudo corresse bem, eles dariam a ele néctar e o chip de memória que armazenava o conhecimento da esgrima. Ao ouvir isso, George suspirou aliviado, feliz que todos continuassem vivos. Marcus não conseguia acreditar que realmente tinha feito isso. Ele fez uma reverência, agradecendo à mulher por lhe dar a oportunidade. Larisa o aconselhou a não se alegrar tão cedo, porque se nada desse certo, ela e o marido ficariam muito bravos. Mas Marcus, confiante em suas habilidades, garantiu a ela que nada disso aconteceria. Alguns minutos depois, ela levou os meninos para a sala de treinamento onde a energia mágica estava concentrada. Ela também disse que tudo aqui é preparado de acordo com as instruções do herói. Para evitar constrangimentos no futuro, Larisa pediu desculpas por ter sido rude antes, o que surpreendeu muito o rapaz. Ela disse que Caim se converteu antes mesmo de ir para a escola. Por isso, ele não conseguia fazer amigos, e até mesmo andar na rua era um grande problema para ele. E desde a infância, ele sofria com o fato de ter que ficar sentado constantemente em seu quarto. Curvando-se, ela se desculpou novamente por sua aspereza e prometeu que dali em diante tentaria ser um pouco mais suave. Marcus ficou muito surpreso com a revelação repentina dela. Caim aproximou-se dela, abraçou a mãe para confortá-la e disse que estava tudo bem. Ao assistir a essa cena, o herói até sentiu pena dela, pois, segundo a trama, depois de algum tempo, Caim se tornaria frio e facilmente se afastaria de sua própria família. Assim que Larisa os deixou, Marcus espreguiçou-se contente e disse que agora eles poderiam começar. Caim, assustado e sem saber o que esperar, perguntou cautelosamente o que deveria fazer. Percebendo a entonação incerta do sujeito, o herói se virou e perguntou perplexo por que ele estava tremendo tanto. Ele explicou que para acordá-lo, eles teriam que torturá-lo e injetá-lo com drogas. E também dar choque com corrente elétrica, que é parte integrante da cura. Depois de ouvi-lo, Marcus ficou horrorizado e perguntou onde havia sido tratado daquela forma. O jogo mencionou que normalmente o tratamento do calor sagrado acontece após o despertar. O uso do néctar ajuda nisso. Mas Caim não estava desperto, e tinha muita energia mágica. O herói entendeu que era por isso que esse método não funcionava. Sentando-se ao lado da caixa de poções, ele aconselhou Caim a deixar suas preocupações de lado
e lembrar que tudo o que visse hoje deveria ser mantido em segredo absoluto. E imediatamente depois disso, Marcos começou a se preparar. A primeira coisa que ele fez foi expandir o alcance do seu escudo, enfraquecendo-o um pouco. Assim que isso aconteceu, o calor dolorosamente familiar retornou, derretendo seu corpo. Sob o olhar assustado de Ken, ele começou a consumir ativamente as poções. Depois de esvaziar as garrafas, ele imediatamente as jogou fora. E ele imediatamente pegou outros novos, notando mentalmente seu gosto terrivelmente nojento. Algum tempo depois, o número de garrafas que ele esvaziou aumentou para várias dezenas. Ele só parou quando uma janela do sistema apareceu na sua frente, informando que ele havia adquirido um vício que aumentaria significativamente o dano que ele recebia e a quantidade de magia consumida. No momento seguinte, Marcos ativou um escudo territorial, cobrindo a maior parte do salão. Tendo alcançado seu objetivo, ele sorriu satisfeito, limpando os restos da poção dos lábios. Agora o calor sagrado de seu corpo foi completamente transferido para fora do escudo. Caim, que estava observando isso, olhou para ele com admiração, gritando que era incrível. O herói sorriu e disse que não deveria se alegrar tão cedo, porque agora era sua vez. O pedido para tirar a luva e sair da barreira pegou o rapaz desprevenido. O herói estendeu a mão e pediu para simplesmente confiar nele. Um Caim assustado disse que se os dois calores sagrados começassem a entrar em conflito, isso levaria a consequências terríveis. Com um suspiro, Marcos saiu da barreira, mais uma vez explodindo em chamas douradas. Ele ficou na frente de Caim, ainda na barreira, e disse para ele simplesmente seguir suas ordens sem pedir explicações. O sujeito lentamente pegou a luva, lutando contra seu próprio medo, porque pela primeira vez desde sua conversão, ele iria tirá-la. Depois que a luva foi removida, ele cuidadosamente empurrou sua mão, envolta em chamas douradas, para além da barreira. A chama liberada correu em um fluxo poderoso em direção a Marcos. Ele ficou surpreso com a quantidade de energia tão poderosa, mas não tinha para onde recuar. Então, superando o medo, ele agarrou a mão de Caim com força. Naquele exato momento, seu corpo foi atingido por uma dor aguda. Essa dor horrível não era nem comparável à que ele sentiu quando foi punido pela primeira vez pelo santo, como se pedaços de carne estivessem sendo arrancados dele vivo. Marcos agarrou-se à consciência com todas as suas forças, sabendo que se desistisse, todos os seus esforços seriam em vão. Ele mordeu o lábio até doer, amaldiçoando a santa e seus castigos. Poucos momentos depois, a dor diminuiu significativamente. Considerando que este era o momento certo, Marcos correu de volta para baixo do escudo, causando completa confusão em Ken. Ele caiu no chão, batendo as costas dolorosamente, e nosso herói o seguiu. Marcos estava respirando pesadamente enquanto estava sentado no chão. Durante todo esse tempo, ele não abaixou a mão de Caim. Sorrindo contente, o herói disse que eles tinham conseguido. Caim olhou alegremente para a palma da mão e, com um toque de alívio na voz, disse que, embora tivesse tirado as luvas, praticamente não sentia dor. Ainda respirando pesadamente, Marcos respondeu que seus esforços não foram em vão. Graças ao escudo, Caim transferiu o calor sagrado para nosso herói, que foi capaz de absorver. Pegando uma arma que estava por perto, Marcos anunciou que eles tinham um último passo. Ele se levantou e, ficando de pé novamente na frente do sujeito, entregou-lhe a espada e disse para atacá-lo até ficar furioso. Caim pegou a arma e disse com um sorriso satisfeito que finalmente era hora de usar suas habilidades de esgrima que ele vinha aprendendo desde a infância. Poucos momentos depois, ele se levantou e assumiu uma postura de ataque. Dando o primeiro golpe, ele atacou Marcos, mas este se defendeu com os escudos que tinha nas mãos. Quando o som de estalo foi ouvido e os escudos caíram em pedaços, o choque se refletiu no rosto do herói. O fato de Caim ter conseguido quebrar braçadeiras de aço com uma espada de madeira não podia deixar de ser assustador. Embora graças a isso ele tenha conseguido uma nova habilidade, defesa. Marcos não ficou nada feliz com isso, esquivando-se do próximo golpe mortal. Ele pensou que se fosse eliminado agora, ninguém se importaria com suas habilidades. Caim nem pensou em desistir. Ele atacou seu oponente com todas as suas forças com a intenção de matá-lo com um só golpe. Ao avançar em direção ao herói com um novo ataque, ele assumiu uma postura defensiva. Depois de esperar o momento certo, ele foi em direção ao rapaz. Em um movimento hábil, ele usou o ombro de Caim como apoio e saltou no ar. Marcos ficou sinceramente perplexo com as técnicas que essa criança havia aprendido. Seu ataque não era apenas impossível de repelir. Era quase impossível até mesmo escapar. De repente, o corpo de Caim foi envolvido por uma energia dourada. Percebendo isso, o herói sorriu levemente, pois isso era um bom sinal, significando o início do despertar do super-homem.
À medida que esse brilho dourado se intensificava, a aura de Caim se tornava muito mais perigosa. Percebendo uma estranheza, Marcos ficou perplexo. A espada e o próprio Caim começaram a brilhar com a mesma luz. Ele sabia que tal fenômeno só poderia significar a fusão com a espada sagrada. Marcos realmente queria que sua suposição estivesse errada. Porque lutar contra um guerreiro de nível SSR, que havia entrado em transe, era equivalente a suicídio. Ele estava distraído de seus pensamentos quando Caim brandiu sua espada e uma poderosa onda de energia voou em sua direção. Marcos observou horrorizado o perigo se aproximando rapidamente. Mesmo sabendo que precisava correr ou morreria, seu corpo estava congelado de medo. Depois de abrir a janela de habilidades, ele decidiu ativar todas as suas habilidades defensivas. Primeiro, ele concentrou toda a proteção mágica em suas mãos. Em seguida, ele assumiu o controle da magia concentrada neste salão de treinamento para fortalecer a defesa. Marcos não tinha certeza se tudo isso ajudaria, mas ele simplesmente não tinha tempo para fazer mais nada. No momento seguinte, o ataque voou em sua direção e um rugido alto foi ouvido. O chão sob os pés do herói instantaneamente ficou coberto de rachaduras profundas, transformando-se em uma cratera. Quando a coluna de poeira se dissipou, um escudo azul apareceu. No último momento, Marcos desenvolveu uma nova habilidade, Escudo Mágico, que absorveu todo o golpe. O herói ficou incrivelmente feliz que sua ideia de combinar as habilidades de defesa mágica e escudo se mostrou correta. Desativando o escudo, ele lentamente se levantou, notando que o estado de fusão com a espada era extremamente perigoso. Ao ouvir os passos incertos de Caim, ele olhou para frente com preocupação. Caim, tendo gasto todas as suas forças neste ataque, perdeu a consciência e caiu no chão, largando a espada. Ao ver esta imagem, Marcos ficou tomado de verdadeiro horror por alguns momentos. Assustado com a possibilidade de o menino ter morrido devido ao esforço excessivo, ele o examinou rapidamente, mas se acalmou assim que se convenceu de que Caim estava simplesmente dormindo. Marcos suspirou cansado enquanto olhava para o garoto à sua frente. A ideia de ele estar louco por ter acordado o assombrava. No jogo, Cain Mo era o jogador mais forte de nível SSR, mas desta vez ele despertou não como um paladino, mas como um guerreiro sobre-humano. Foi por essa razão que ele recebeu a habilidade de se conectar com a espada sagrada. O pensamento de que em vez de um paladino ele havia criado um monstro guerreiro horrorizou Marcos. Pensando nisso, ele jogou o corpo inconsciente do sujeito de costas e saiu lentamente do corredor. Embora o herói não soubesse como essas mudanças afetariam os eventos futuros, ele ficou tranquilo pelo fato de que esse filho rico agora era seu devedor. Caim foi imediatamente levado para seu quarto, onde todos estavam reunidos. Larissa e George fizeram uma reverência, expressando sua gratidão a Marcos por ajudar seu filho a superar o calor sagrado. O herói cruzou os braços, satisfeito, e respondeu que era seu trabalho e que ele não podia deixar de fazê-lo, enquanto Samuel corria ao seu redor com admiração nos olhos. Aproximando-se da cama, Larissa acariciou gentilmente a cabeça de Cain. Ela não conseguia acreditar que aquele inferno finalmente havia acabado, e que agora ela seria capaz de ver o rosto pacificamente adormecido de seu filho, que não mais sofria em agonia eterna. Os cônjuges trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Depois, George se aproximou de Marcos com um envelope nas mãos, que estava apenas esperando por esse momento, e disse que receberia néctar e conhecimento de esgrima, como prometido anteriormente, mas que isso lhes pareceu insuficiente como recompensa. Quando o homem disse que o herói receberia 1 bilhão de wons como recompensa adicional, o herói congelou em choque, tentando ao máximo suprimir o sorriso que ameaçava explodir. Encantado com a notícia, ele apertou a mão de George, agradecendo sua preocupação. Nossos heróis só saíam de casa à noite. No carro, Marcos examinou cuidadosamente o pendrive que havia recebido e o néctar. Quando Samuel perguntou se o herói iria tomar o elixir naquele momento, ele respondeu que seria uma boa ideia, porque ele estava planejando ficar escondido por um tempo de qualquer maneira. Samuel o aconselhou a fazer isso em algum lugar seguro. Ele estava com medo de que alguém da seita dos pais antigos descobrisse que o sujeito tinha néctar. Nesse caso, essa seita não deixará Marcos em paz. Ele também o alertou que se o herói agora tomasse o néctar em sua forma pura e não filtrado, ele não seria capaz de aumentar seus poderes mágicos. Depois de suas palavras, Marcos olhou pensativo para a garrafa em sua palma. A ideia de não apenas se livrar do calor sagrado, mas também fortalecer suas habilidades, era definitivamente algo que o atraía. Poucos minutos depois, Samuel parou o carro em frente a um prédio alto de hotel.
Quando Marcus foi embora, o homem disse que tentaria procurar ferramentas para limpar o néctar e, enquanto isso, ele precisava decidir quando exatamente valia a pena tomar o remédio. O herói sorriu e agradeceu pela ajuda. Assim que chegou ao seu quarto, ele imediatamente abriu a tampa do frasco, decidindo beber o remédio ali mesmo. Mesmo no dia em que foi atraído para uma armadilha, ele estava bem ciente da crueldade da misteriosa Seul. Ele não podia descartar a possibilidade de que Samuel, que o estava ajudando tão ativamente, também o traísse. Graças a beber muitos elixires anteriormente, ele ganhou a habilidade vício em poções. Marcus também tinha habilidades que podiam aumentar o efeito do néctar: absorção de energia mágica e intoxicação. Então, sem perder tempo, ele esvaziou todo o conteúdo do frasco de um só gole. Depois, ele jogou a garrafa vazia para longe, que imediatamente se quebrou em vários pedaços ao cair no chão. Perfurado pela dor familiar do calor sagrado, Marcus agarrou a cabeça. Além da sensação de cada músculo do seu corpo sendo separado e refeito, ele também sentiu uma enorme quantidade de poder mágico se acumulando dentro dele. Sentindo uma onda de dor particularmente forte, Marcus abriu os olhos de repente. No momento seguinte, um clarão ofuscante de luz irrompeu de sua janela. O herói olhou para sua palma com lampejos de chamas negras com um sorriso satisfeito no rosto. Ele conseguiu não apenas se livrar do calor sagrado, mas também avançar para o segundo nível. Ele também adquiriu uma habilidade especial, Chama Negra. As oportunidades que se abriram para ele deram a Marcus grande esperança e o desejo de seguir em frente com ainda mais persistência. De repente, o telefone que estava ali perto vibrou. Marcus decidiu ignorar a mensagem que recebeu e ir para o treinamento. No entanto, as mensagens continuaram chegando sem parar. Incapaz de suportar mais, o herói irritado agarrou o telefone em suas mãos, imaginando o que já poderia ter acontecido. O remetente das mensagens era Samuel. Depois de ler as frases completamente incoerentes, Marcus ficou confuso. No entanto, assim que olhou mais de perto, viu algo que o deixou cauteloso. Se você ler os símbolos de cada frase na diagonal, você obterá a frase, Corram, punhais. Não havia como errar, era uma mensagem secreta. Ao mencionar as adagas, Marcus lembrou que esse era um grupo muito perigoso que via quase todos como inimigos. Pensando nisso, o herói percebeu que Samuel havia sido capturado, pois ele havia lhe enviado uma mensagem criptografada, em vez de chamá-lo como de costume e convidá-lo para sua casa. Ele não tinha dúvidas de que, de alguma forma, eles conseguiram descobrir sobre os preparativos para filtrar o néctar. Ele não gostou muito dessa situação. Olhando para a cidade à noite pela janela panorâmica, Marcus decidiu que, já que havia encontrado o néctar e o bebido, poderia ignorá-lo, especialmente porque a misteriosa Seul é um mundo onde cada um é por si. Enquanto isso, vários membros do grupo tentaram torturar o prisioneiro para que ele desse informações. Apesar da dor da surra, Samuel permaneceu teimosamente em silêncio, sem intenção de revelar os segredos de seu trabalhador. Com os dentes cerrados, ele apenas murmurou que Marcus havia confiado nele e assinado o contrato. Então, ele nunca o quebraria. Ao ouvir isso, o homem que substituiu o líder riu maldosamente e, sinalizando para outro, disse que já havia pensado em deixar alguns membros para Samuel, mas aparentemente teria que fazer outra coisa. Ao se afastar, Samuel viu um homem se aproximando resolutamente dele com um machado nas mãos. Saber que seus membros estavam prestes a ser amputados encheu Samuel de terror. Mas mesmo sob ameaça de morte, ele não contaria nada àquelas pessoas. Enquanto isso, o homem parou ao lado dele e, com um sorriso maníaco no rosto, levantou o machado sobre sua cabeça para atacar. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma forte explosão ocorreu atrás dele. Patrick se virou e olhou confuso para a coluna de poeira, tentando entender o que havia acontecido. Os 3 homens mais próximos do muro destruído ficaram gravemente feridos. 2 deles perderam a consciência. Mikhail, segurando-se com todas as suas forças, resmungou que algum louco os havia atacado. A granada enviada por Marcus voou direto no alvo. A arma emprestada de um velho amigo o encantou com sua precisão e poder destrutivo. Com o prédio na mira, Marcus disse alegremente que os Daggers tinham cometido um grande erro ao escolher a pessoa errada. Mesmo neste mundo cruel, o herói simplesmente não poderia abandonar a pessoa leal a ele em apuros. Sem dar descanso aos seus inimigos, ele puxou o gatilho novamente. Outra carga poderosa atingiu seu alvo. Marcus declarou guerra à facção Dagger. O segundo ataque também atingiu o alvo. Armados, os membros do grupo saíram correndo do prédio. O primeiro grupo permaneceu na entrada, olhando cuidadosamente ao redor, em busca de inimigos. Outros foram em busca do inimigo. Observando-os, Marcus ficou abertamente divertido.
Embora o esconderijo dos Daggers parecesse uma casa comum por fora, todos sabiam perfeitamente quem morava lá. Toda essa área era uma verdadeira rede de passagens subterrâneas conectando todas as casas. O herói sabe de tudo isso porque já defendeu esse local uma vez. Ele já completou essa missão tantas vezes no passado que agora consegue fazer tudo de olhos fechados. Decidindo prosseguir com a tarefa do antigo jogador, Marcus se levantou. Então, com uma arma nas costas, ele pulou no telhado de um prédio vizinho. O grupo de homens que havia feito o reconhecimento examinou cuidadosamente os arredores. Sam, que caminhava à frente, suspirou profundamente, dizendo que não conseguia entender quem era capaz de tamanha loucura. De repente, ao passar por uma lata de lixo, Jonas ouviu sons estranhos. Dizendo aos seus parceiros que verificaria uma coisa e voltaria, ele se virou e foi em direção ao tanque. No entanto, depois de olhar ao redor do tanque e ao redor da casa, ele ainda não encontrou ninguém. Quando ele estava prestes a sair, de repente a mão de alguém o agarrou. O Marcus materializado bateu a cabeça contra a parede. Com um golpe tão forte, Jonas perdeu a consciência imediatamente. E o herói, aquecendo a mão, sorriu satisfeito, feliz por ter uma combinação tão maravilhosa para um ataque como fingir morto e furtividade. Dessa forma, enquanto os caras do Dagger andavam do lado de fora, ele conseguiria entrar na base deles sem nenhum obstáculo. Com esses pensamentos ele foi até a lata de lixo e a abriu. Ele já sabia que esta era uma entrada secreta para o túnel, então decidiu usar a opção mais fácil para entrar. Descendo, ele se viu em um pequeno corredor e começou a olhar ao redor com atenção. Marcus entendeu que, embora tivesse conseguido chegar ali com custos mínimos, o refém estava no 5º andar, no escritório do chefe, o que significava que ele tinha um longo caminho a percorrer para chegar lá. Chegando o mais perto possível de uma das paredes, ele decidiu que precisava ser extremamente cuidadoso para não ser pego prematuramente. No entanto, não se passaram nem 2 minutos antes que o alarme soasse no alarme da parede, e todos fossem instruídos a se dirigirem ao ponto de reunião em total prontidão para o combate. Marcus xingou com desgosto quando percebeu que já havia sido descoberto. Ao chegar ao fim do corredor, ele parou em frente a uma das portas fechadas. Graças à sua experiência anterior no jogo, Marcus sabia que esta era a saída para o corredor onde ficavam as escadas de que ele precisava. Esse era o problema que o fazia hesitar. Quando os Daggers invadem, eles montam barricadas no salão e formam uma linha de defesa. Marcus coçou a cabeça e se perguntou o que deveria fazer. Porque se ele entrasse ali naquele momento, seria crivado de balas em um instante. De repente, ele teve uma ideia brilhante e, com um sorriso maníaco, abriu as portas abruptamente. Todos os presentes no salão imediatamente voltaram sua atenção para ele. Antes que pudessem fazer qualquer coisa, Marcus agiu preventivamente, usando o elemento surpresa. Enquanto atirava nos inimigos com uma metralhadora, ele gritou alegremente que estava muito feliz em conhecê-los, e em homenagem à ocasião, havia preparado um presente de boas-vindas. Aqueles que estavam mais perto da entrada tiveram suas armas arrancadas de suas mãos quase imediatamente. Os que estavam na retaguarda tentaram contra-atacar, revidando. Ao verem uma granada voando em sua direção, eles pararam de atirar, paralisados de horror. Em questão de segundos, a granada atingiu o chão e houve uma explosão ensurdecedora. Parado do outro lado da porta, Marcus riu satisfeito, dizendo que seguir o caminho difícil não era seu estilo de jogo. Decidindo que uma granada não seria suficiente, ele tirou mais algumas da mochila. Depois de abrir as portas, ele jogou cerca de 10 granadas na sala de uma só vez. Imediatamente depois disso, Marcus bateu a porta novamente, apreciando os sons das explosões vindas do outro lado. Alguns minutos depois, quando tudo se acalmou, ele abriu a porta e entrou, olhando ao redor com cautela. Ele sabia que nem todos poderiam ter morrido, e que uma armadilha poderia ter sido preparada para ele. Distraído pela visão dos corpos atrás dele, Marcus não percebeu que um dos homens à sua frente se levantou e apontou a arma para ele. Foi somente quando o tiro foi disparado que ele se virou e viu uma bala voando em sua direção. Ele milagrosamente conseguiu se esquivar um segundo antes que a bala o atingisse, o que lhe permitiu ganhar a habilidade Premonição. Passada essa ameaça, ele olhou friamente para o homem à sua frente e disse que esse foi seu erro fatal. Alguns minutos depois, tendo descarregado toda a sua raiva nele, Marcus deu um suspiro de alívio. Olhando ao redor com cuidado, ele conseguiu chegar ao 4º andar sem ser notado. Agora o herói ficou ainda mais focado, porque sabia perfeitamente que no caminho para o escritório do chefe, os membros da gangue haviam montado um suposto acampamento no salão de jogos no 4º andar. Ele cruzou o patamar com cuidado e se escondeu atrás de um pilar, ouvindo os sons.
O silêncio total o deixou muito cauteloso. Então ele decidiu olhar por trás do abrigo e ficou muito surpreso. Ao contrário do que ele esperava, não havia ninguém no chão. O herói confuso entrou na sala de jogos, mas ela também estava vazia. Isso lhe pareceu muito estranho. É por isso que ele ativou a habilidade Concentração. Isso aguçou todos os seus sentidos, e ele captou um som estranho acima. Menos de 1 minuto depois, um drone saiu voando debaixo do teto. Depois de ficar suspenso no ar por um momento, ele lançou uma granada. O pino voou imediatamente devido ao impacto com o chão. E no momento seguinte, a sala inteira foi cegada por um flash incrivelmente brilhante. Marcus cobriu os olhos com a mão, estremecendo de desgosto. O inimigo decidiu aproveitar esse momento e atacar. Um homem vestido com uma longa capa correu em direção ao garoto cego, com uma adaga erguida para golpear. Ele alcançou seu alvo em um salto e cravou a lâmina afiada no pescoço do herói. Jacob, o atual chefe dos Daggers, riu alto, gritando que finalmente havia pegado o rato. Ativando o escudo, Marcus olhou para ele friamente e perguntou quem ele havia capturado ali. Jacob ficou chocado ao ver que seu ataque não causou nenhum dano ao oponente. Ele imediatamente saltou para longe do herói e alcançou uma distância segura. Olhando para ele, Marcus disse ironicamente que dos dois, o chefe dos Daggers era quem mais parecia um rato. Embora Jacob tenha aparecido no quarto andar e tenha sido um desvio significativo da trama, ainda assim, o herói já conhecia o padrão do jogo. De qualquer forma, quando você entra na sala do chefe, um certo sistema de ataques começa. A granada de luz que o cegou foi uma delas. Para vencer esta batalha, você precisa adquirir as habilidades Premonição e Concentração antes que a batalha com o chefe comece. A razão para essa necessidade era que o chefe dos Daggers era uma classe de assassinos. E para entender de onde virá o ataque, todos os 5 sentidos são necessários. Em posição defensiva, Jacob perguntou a Marcus, que estava parado na sua frente, perplexo, como ele conseguiu parar seu ataque. Pegando sua arma, ele respondeu que teve apenas sorte. Então ele apontou sua espada para o homem. Sem tirar o olhar sério do líder da gangue, ele gritou que o faria se arrepender de ter ousado atacá-lo. Imediatamente após essas palavras, ele avançou contra seu oponente. Ele balançou a espada, enviando uma onda cortante para a frente, mas Jacob desapareceu antes que o ataque pudesse alcançá-lo. Percebendo que estava por trás do herói, ele disse que não importa o quanto Marcus tentasse fingir ser legal, na realidade ele continuava sendo um fracote patético. Ao dizer isso, ele jogou sua lâmina no sujeito. As ações rápidas do inimigo o pegaram de surpresa. Virando-se rapidamente, ele conseguiu bloquear o ataque com sua espada. O rosto de Marcus demonstrava forte desgosto. Ele entendia que era muito inferior a Jacob em velocidade. Se não fosse pela concentração e premonição, ele já estaria morto. Ele também não pôde deixar de notar que havia veneno na adaga atirada nele. Parado em frente a ele, Jacob sorriu e disse que se Marcus se rendesse agora, ele mostraria misericórdia e cortaria apenas uma mão. O herói sorriu torto em resposta e, assumindo uma postura defensiva, gritou para o inimigo atacar e não perder tempo com conversa fiada. Jacob apertou ainda mais a adaga em sua palma, dizendo que não entendia as ações de Marcus, porque pela sua maneira ridícula de empunhar a arma, era óbvio que ela era completamente inadequada para ele. Em vez disso, a classe de atirador seria mais adequada para ele. O herói não ficou surpreso por ter sido confundido com um atirador, porque, de fato, ele usa armas de fogo na maior parte do tempo. O líder da gangue correu até ele, com uma expressão assustadora no rosto, e gritou que Marcus deveria se preparar para uma morte longa e dolorosa. O herói ficou em posição, levantando a espada acima da cabeça enquanto o inimigo se aproximava dele. No momento seguinte, ele atacou, fazendo o homem pular para trás. Sorrindo amplamente, Jacob disse que Marcus era muito lento. Agora que seu oponente havia baixado a guarda, surgiu uma grande oportunidade, que nosso herói aproveitou, mudando rapidamente a direção de sua espada. A lâmina se aproximava rapidamente da cabeça do homem. Jacob, atordoado, deu um passo para trás, completamente alheio ao que estava acontecendo. Caindo no chão, ele desviou a espada com sua lâmina. Depois, sem tirar o olhar assustado de Marcus, ele se arrastou um pouco mais para longe dele. O herói, erguendo sua espada para outro golpe, pediu desculpas ao líder da gangue pela mudança repentina de características. Agora, seu conjunto de habilidades estava mais próximo do de um guerreiro armado com uma espada. No momento seguinte, ele atacou Jacó com sua espada, usando a primeira técnica de espada, Destruição de Montanha. Sangue grosso jorrou da boca do homem. Marcus riu contente enquanto observava seu oponente enfraquecido. Jogando a espada por cima do ombro, ele disse que é justamente no momento em que se baixa a guarda que se perde.
Jacó não aceitaria sua derrota tão facilmente. Agarrando a adaga envenenada, ele a jogou no sujeito, gritando que aquilo estava longe do fim. Marcos, que estava relaxado, ficou surpreso ao ver que seu oponente havia recuperado o fôlego. No momento seguinte, respingos vermelhos de sangue caíram em uma das paredes. Jacó caiu morto no chão. O herói teve que deixar o ataque que voava em sua direção passar para finalmente se livrar do oponente. Sibilando de dor, ele caiu no chão. Ele sacou a adaga com um movimento brusco. Depois, ele ativou suas habilidades de cura, embora soubesse que não poderia remover o veneno que já havia entrado em seu sangue, mas poderia pelo menos curar a ferida sangrando. Poucos minutos depois, ele se levantou, encostando-se na parede, sentindo-se muito fraco devido ao efeito do veneno. De repente, gritos altos foram ouvidos do lado de fora da janela. Marcos franziu a testa, percebendo que não podia mais adiar e tinha que sair dali imediatamente. Enquanto isso, Samuel ficou sozinho na sala destruída, e ele se aproveitou disso. Tentando sair de alguma forma, ele estremeceu de dor e caiu no chão junto com a cadeira. A explosão espalhou cacos de vidro pelo chão, e ele tentou alcançá-los para cortar as cordas. De repente, ele percebeu que alguém entrou na sala e parou ao seu lado. Marcos sentou-se ao lado dele e, removendo o curativo de sua boca, perguntou confuso como eles conseguiram pegá-lo. Em seguida, ele libertou o homem das cordas. Interrompendo Samuel, ele disse que não havia tempo para perguntas agora, porque eles precisavam sair dali rapidamente antes que fossem capturados. O homem concordou com a cabeça e se levantou, mas imediatamente gemeu de uma dor aguda no joelho. Marcos notou com desagrado que Samuel estava gravemente ferido. Suspirando, ele caiu de joelhos e ordenou que o homem subisse em suas costas, que, surpreso com a proposta, acenou com as mãos em protesto, dizendo que não ousaria fazer tal coisa. Mas quando Marcos disse que eles teriam que correr e que agora era melhor não demorar mais, Samuel não teve escolha a não ser obedecê-lo e subir nas costas do sujeito. O herói ficou genuinamente surpreso que esse homem ainda permanecesse fiel a ele depois de tanto bullying, e o pensamento de que o mundo da misteriosa Seul não era tão terrível quanto ele pensava o fez sorrir. Tendo escapado com sucesso da base Dagger, eles agora estavam sentados no escritório de Samuel e bebendo poções restauradoras. Graças a várias latas ingeridas, o veneno foi completamente eliminado do corpo de Marcos. Ao ouvir isso, Samuel pegou mais alguns potes de poção e, sentando-se à sua frente, disse que, se necessário, o herói poderia beber mais. Depois, ele se desculpou com ele, admitindo que enquanto preparava os ingredientes para filtrar o néctar, houve um vazamento de informações e que ele confiou demais na equipe. O herói esfregou a bochecha sem jeito e disse que estava tudo bem porque ele já havia bebido o néctar. Suas palavras causaram grande perplexidade em Samuel, acalmando o homem. Marcos sorriu e disse que se não tivesse feito isso, não teria conseguido salvá-lo. Ao ouvir isso, o homem em lágrimas agarrou a cabeça, sabendo que, se não tivesse sido capturado, tal situação não teria acontecido, o matou por dentro, mas o herói decidiu não revelar o verdadeiro motivo de suas ações. De repente, alguém bateu forte na porta. Samuel estremeceu de horror, com medo de que fossem pessoas dos Daggers. Ele voltou seu olhar preocupado para Marcos, perguntando o que eles deveriam fazer, que apenas sorriu levemente e disse que estava tudo bem, e que eles não tinham nada com que se preocupar. Depois ele se levantou e abriu a porta para seus convidados. O herói não ficou nem um pouco surpreso ao ver o líder do grupo Punho de Ferro com seus subordinados à sua frente. Sorrindo um pouco mais, Marcos admitiu que ficou agradavelmente surpreso por Klaus ter conseguido vir tão rápido. Ele perguntou mal-humorado por que o herói o havia chamado. Marcos sabia que ao completar a tarefa de eliminar o grupo Daggers, ele seria capaz de receber uma recompensa digna dele. O Punho de Ferro e os Punhais são facções rivais que controlam áreas de Seul. No jogo, o objetivo principal da missão era ajudar o Punho de Ferro a derrotar seu oponente. Pela vitória, o Punho de Ferro deu recompensas dignas, e nosso herói já havia sofrido o suficiente para obtê-las. Quando o silêncio se arrastou, Klaus repetiu a pergunta, sugerindo que Marcos queria se juntar à gangue, ao que o herói balançou a cabeça. Depois, ele sugeriu que Klaus assumisse o controle do território que pertencia aos Daggers. Diante do olhar perplexo do homem, ele explicou que se sentia mais confortável trabalhando sozinho, então não estava planejando ingressar em nada por enquanto, mas também não poderia ficar longe por muito tempo. Pensando em suas palavras, Klaus admitiu que tal acordo era bastante lucrativo, e perguntou cautelosamente se seria muito para pagar a dívida. O herói riu e notou que o líder dos Punhos de Ferro era muito perspicaz. Depois,
Ele pediu a Klaus que atendesse a um de seus pedidos, já que ele se tornaria o dono dos territórios dos Daggers. Depois de perguntar qual era o pedido, o homem olhou com expectativa para o menino. Ele, muito feliz porque tudo estava indo bem, disse que queria comprar sua própria casa,